E aí, pessoal, estamos aqui com Letícia Garcia, adestradora, Olá. passeadora. Gratidão por ter aceitado o convite para estar aqui no Obrigada a nosso você. episódio. Antes de tudo, tem que falar do nosso patrocinador, o Artworks, do meu irmão Mabile, Bruno. Ele que está por trás de todo o design aqui da marca. Então, se você está precisando fazer uma remodelagem, se você quer arte, capa para qualquer que seja o seu negócio digital, você pode entrar em contato com eles que eles vão conseguir suprir a tua necessidade. Dito isso, vamos começar. A Letícia Vamos me lá. perguntou como é que eu iniciei nesse ramo de cães e tal, porque ela viu o estúdio aqui, viu que eu descobri que eu faço Muito música louco. e tal. Só que como o foco hoje aqui é você, então eu quero que você conte pra gente como que você iniciou nesse mundo de adestramento de cães. Então, na verdade, eu acho que foi um pouco diferente do que as pessoas costumam fazer, né? Geralmente você entra no adestramento porque você tem um problema com o próprio cão, né? Ah, meu cão... Aí você acaba se interessando por aquela mágica que o adestrador faz, né? E quer aprender, né? Muita gente começa assim. Eu, infelizmente, não fui por esse lado, né? Eu, graças a Deus, meu primeiro cachorro foi o Zeca. Aliás, eu tive uma cachorra muitos anos atrás, uma Collie. Mas eu era muito novinha, enfim. Mas o Zeca realmente foi o primeiro cachorro que eu peguei, bebezinho, pra cuidar e tal. E ele foi desde o início um cachorro nota 1000, assim. Ele nunca me deu problema de absolutamente nada. O que realmente me levou ao mundo pet foi que eu vi uma oportunidade de negócio. Eu sempre, quando eu comecei a pegar o Zeca, eu vi realmente o quão o universo pet, o mercado pet é um mercado rentável. Então eu falei, cara, eu preciso trabalhar com isso. Então eu planejei de tudo: pet shop, pet bakery, comida natural, fiz curso de alimentação natural e tal. E aí, buscando clientes para minha empresa de alimentação natural, que eu comecei a fazer assim, eu conheci um adestrador, o Rogério, que é o meu pai no adestramento, eu sempre falo dele, da Passeio Dogs. Que ele, na época, ele tinha parceria com o Clube do Totó, né? E aí eu levava muito o Zeca lá no Clube do Totó. E aí eu conheci o Rogério lá e tal, e ele falou que dava um curso de adestramento. Aí eu falei, cara, eu vou entrar em contato com o Rogério, porque era o único adestrador, assim, que eu conhecia mais, assim, pra ver se ele, como ele tem uma clientela boa, de repente ele me coloca como parceira na alimentação natural, pá, não sei o quê. Aí ele, Rogério que só, marqueteiro, chegou e falou assim, só se você fizer meu curso de adestramento. Aí eu, pô, mas eu tô sem dinheiro. Falou, não, faz o curso e tal. Fiz o curso, acabou a alimentação natural, fiquei apaixonada, comecei a rodar com ele. Sou muito grata pelo Rogério, assim, ele me ajudou muito, me deu muita oportunidade no início. Trabalhei com ele como passeadora, comecei a adestrar com ele. Depois eu segui o meu rumo. Foi basicamente isso que aconteceu. E tem quanto tempo que isso Foi em 2019. aconteceu? Ah, tem relativamente pouco tempo, Tem muito, né? não tem muito tempo não, tem pouquinho tempo. Mas isso, tô perguntando, esse foi o momento que você iniciou no adestramento, fez o curso? Sim. Mas o momento em que você teve o primeiro contato com a alimentação e tal? Não, foi um pouquinho antes. Aí o curso mesmo eu fiz em abril de 2019, meu primeiro curso. Depois Entendi. eu fiz o curso do Lara, quem é adestrador sabe quem é o Lara. Eu não sei. Olha, tem que saber quem é o Lara, pelo amor de Deus. O Lara pra mim, é a maior referência de adestramento do Brasil. O Lara, o Mas Max é Lara? É o Orisval Lara. Ah, Ele tá. tem um CT ali na Pedra de Guaratiba. A maioria dos adestradores tem CT lá, né? Por causa do espaço mais, Sim. qual que é o nome que fala? Rural, né? Digamos assim. Sim, e tem, né? Os sítios são gigantescos e tal, então ele tem um canil lá. E eu fiz o meu curso com ele e realmente foi um divisor de águas. Era uma outra metodologia completamente diferente do Rogério. O Rogério é mais urbano, é mais pet. Lá eu vi uma obediência de alta performance, enfim, né? Não que o Rogério não faça também, mas ele foca mais no universo pet. Já o Lara não. Né? Quando você diz alta performance, o que você quer dizer com isso? Não, treino de guarda e proteção, obediência em alta performance, né? Uma obediência para fazer, por exemplo, um BH, para seguir no esporte, né? Eles são voltados mais para esse lado, o curso do Lara. E foi assim, realmente, uau, abriu realmente a minha cabeça. E, inclusive, ele é uma grande referência para mim, assim como o Rogério também. Eu tenho algumas referências no adestramento, mas ele foi meu primeiro curso. Depois eu fiz alguns cursos online, fiz o Kai Working Dogs, que é maravilhoso. Nossa, eu nunca fiz. Eu tenho um negócio de curso, assim, porque eu ainda tenho... Não que eu tenha um bloqueio, mas como eu vim de família muito pobre,
como é que eu vou dizer, neurologicamente falando, a questão das raízes que a gente vai criando cultural, eu não tinha essa cultura de investir em conhecimento. Ah, tá? mas... Eu já mudei muita coisa. Lógico. Assim, o curso do Jean, eu fui sorteado. Eu já vou contar. Foi um Olha! bagulho, foi muito, muito doido, muito doido. Mas eu tenho... Eu fiz o método CIS, então desbloqueei algumas coisas. Não sei se você sabe o que é o método CIS. Não. É um curso de alta performance pessoal. É meio que para você destravar certos bloqueios que você tem. Ai, que De sensacional. inteligência emocional. Aham. É um curso de, tecnicamente, coach, né? Ministrado pelo Paulo Vieira. Ah, Paulo Vieira, tá, sei. Isso, pela aquele Febracis. pastor, sei. Porque eu trabalhei com marketing multinível há alguns anos atrás. Que era Monavi? Não, eu comecei em Forever Living. E aí a galera foi saindo de Forever Living. Meu cunhado também fez Forever. Porque teve uma história de roubo lá do Sim. presidente, aí a galera foi saindo e tal. E aí depois, um tempo depois, um conhecido que era de Forever Living, só que não era amigo meu, entrou em contato comigo e aí eu comecei a desenvolver Rinodê com ele. Tá? Que achei super bacana. Mas a Rinodê também é marketing multinível? É marketing multinível. Ah, não sabia, Tem não. Polishop também tem marketing multinível, Romanel, porque o marketing multinível é um modelo, Sim. só que ele não é muito é um modelo extremamente, como é que a gente vai dizer? Caraca, eu esqueci a palavra. Legal, tá? É um modelo legal. Sim. E aí a galera sempre tem pezinho atrás, né? mas porque tem a galera que gosta o brasileiro, principalmente, que sempre dá um jeitinho. Exatamente, E acaba, aí infelizmente. nasceu pirâmide, esse negócio de roda da fortuna, tudo baseado no modelo de negócio que veio dos Estados Unidos. Sim. Que é o que a gente sempre aprende Sim. pra saber porque o brasileiro, dialogar. ele não tem essa cultura do empreendimento, né? Não, então não tem tem. a cultura de ser patrão, tem a cultura de ser empregado, né? E no marketing multinível eu aprendi isso. Exatamente. Aí a gente então vai a gente destravando. não sabe lidar muito com isso e acha que é sempre que é roubalheira, que é pirâmide. Eu também já entrei na Monavi um tempo atrás, consegui levar pessoas, enfim. Mas depois eu vi realmente que eu não sou muito marqueteira, né? Então isso pra mim acaba me dificultando um pouco. Apesar de eu ser muito comunicativa e tal, eu acho que eu não tenho esse poder de convencimento, assim, de trazer muitas pessoas e tal. E aí A persuasão, né? A persuasão. Não pro marketing multinível, mas eu talvez... tenho a persuasão pra ensinar as pessoas, entendeu? Mas pra trazer pra negócio... E as pessoas também são preguiçosas de entrar no negócio desse, onde elas também vão ter que trazer pessoas, né? Então, Sim. acaba que eu meio que deixei de lado. Mas eu já fiz, trabalhei fiz a Monavi, fiquei acho que uns 4 ou 5 meses na Monavi. Relativamente é pouco tempo, É né? pouco tempo, mas fiquei acho que eu consegui trazer umas 10 pessoas pra lá. Mas a grande questão do marketing multinível, eu aprendi isso acho, no livro do Robert Kiyosaki, o Pai Rico, Pai Pobre, né? Maravilhoso esse livro. E tem acho que ele não... Ele fala fora do livro também. Ou é outra pessoa. Alguém fala fora do livro que o marketing multinível é uma excelente ferramenta para você aprender a vender. Sim, total. Mas é total. Porque, na verdade, você não tá vendendo produto. Você tá vendendo serviço. Ideias Exatamente, também. E lá você também. aprende a vender produtos. Exatamente, que, por exemplo, exatamente. você como adestradora, você tem um catálogo de produtos. Sim. Então, exatamente. é muito bacana É isso. muito louco, é muito bom. Que bom, que legal saber disso. Aí a questão do... De você não investir em conhecimento. A primeira vez que eu investi em conhecimento foi no método CIS, porque a gente estava Investi muito bem, por sinal. Estou falando, Paulo Vieira. Assim, mudou minha vida naquela época, da pessoa que eu era daquela época para depois disso. Sempre tem os marcos, né? Igual história. Sempre tem uma data em que acontece algo muito importante que muda a história. E aí, lá mudou minha história. Óbvio, tiveram vários acontecimentos na minha vida depois disso que me mudaram de várias maneiras para eu chegar onde eu tô hoje, inclusive na questão espiritual, religiosa, que a gente comentou. Sim. Eu não tenho religião, mas assim, eu frequento a Umbanda porque eu me sinto bem e no lugar que eu tô lá, eu sinto que a galera tá prestando caridade de verdade. Sensacional. Porque se eu não sentisse isso, eu não estaria lá. Sensacional. Não tô dizendo que eu sou a pessoa mais santa e melhor do mundo, tenho meus defeitos, às vezes eu fico bolado com várias coisas. Assim, tem muitas coisas mínimas que me tiram do sério. Uma delas é jogar lixo na rua. E aí eu julgo. Né? Poxa, não, mas fazer o quê? Todo mundo julga, né? Não tem jeito, cocô, lixo. Poxa, gente, higiene é o mínimo, né? Ninguém faz isso na casa de vocês, né? Tipo isso. E aí são as paradas que algumas coisas que vão moldando a gente, né, pro caminho que a gente quer seguir. E aí nessa palestra, o Márcio Ângelo, né, que era uma liderança lá de Rinodê, ele levou o responsável pela Febracis aqui no Rio de Janeiro,
que é o presidente da Febracis no Rio. Acho que é isso, né? Porque tem vários presidentes de várias sedes, Sim. porque a Febracis tem até no Canadá, se eu não me engano. Canadá, Boston, tem em Boston também. E aí ele levou o cara lá e ele deu um descontão pra galera que tava lá no dia e tal, e eu falei, cara, eu quero fazer isso. E foi o primeiro investimento que eu fiz em curso em instrução financeira, Sim, né, que a gente chama, sim. pra mim. E eu acho que foi R$ 1.500. Assim, Mas foi um ótimo investimento. Foi. E Poxa. assim, foi aí que eu percebi a importância de investir em mim, sabe? Sim, exatamente. E aí eu fui Foi uma virada destravando. de chave, né? Total. A questão do adestramento, por que eu nunca fiz um curso pago no adestramento? Porque tem tudo na internet. Não tem. Tá, Não tem. tudo que... não é que tem tudo, sabe? Não Depois que eu tem. me tornei empreendedor, eu entendi também que eles não botam tudo. Não tem. Mas, com toda a informação que tem lá, que eu fui Eu acho que na absorvendo... internet você consegue, assim, pelo que eu já... Eu gosto muito, realmente, já ao contrário de você, eu gosto de fazer curso, né? Então, eu vejo que na internet, assim, logicamente, eu conheço muitos adestradores, eu acompanho o trabalho de muitos, e eu vejo que na internet você consegue montar, de repente, uma estrutura para você fazer uma consultoria pet num filhote. Mas você realmente lidar com casos de cães agressivos, de cães reativos, na internet, aí eu acho um pouquinho mais complicado. Porque, assim, existem coisas que são pulo do gato mesmo, que não vão ser passadas ali, né? Sim, E, por com exemplo, certeza. às vezes você vai precisar de uma obediência em alta performance para um cão reativo, porque o cão vai precisar realmente manter um super foco em você na rua. Às vezes o cão é extremamente reativo e às vezes você vai ter que entrar com uma correção que aquilo não vai ser passado na internet, entendeu? Então, assim, não é bem assim, mas dá para você montar, sim, uma aula legal na internet de uma consultoria, enfim, sensacional. Mas vale a pena. Inclusive, olha, eu sou fã, eu tenho algumas referências, como eu te falei, né? Minha maior referência é o Lara, Lara e o Rogério, porque o Rogério é meu pai no adestramento. Mas, assim, eu sou muito fã do Max Macedo, porque eu trabalho muito o cachorro no operante. Eu gosto muito de trabalhar o cão no operante, eu vejo um resultado muito mais rápido do que na indução, tá? O que tu explica pra quem não Pessoal, sabe o que significa? Né? O operante é você trabalhar o cão de modo voluntário. Ele te dá o comportamento e você marca esse comportamento e começa a modelar esse comportamento a partir dessa marcação, tá? O indução é você literalmente trabalhar o cão na indução, né? O que eu vejo, lógico que você tem trabalhos sensacionais na indução, tá? Mas o que eu vejo é que o cão te dá o comportamento com mais rapidez no operante. Depois que ele entende o que você quer fazer, acabou, entendeu? Então, aí você só modela, logicamente, para ajustar, para refinar, né, o que você quer do comportamento dele. E aí você entra até com uma indução e tal, mas eu gosto de trabalhar muito no operante. Aí quando eu descobri o Max Macedo, eu fiquei assim encantada. O Márcio Cerqueira trabalha muito na indução. Ele é todo indução, mas assim, eu misturo muito, né? Então, eu trabalho o cão no operante, mas com uma metodologia do Márcio Cerqueira, né? Trabalha muita habituação, de sensibilização, controle do cachorro, enfim. Então, é muita referência do Márcio Cerqueira. Rodrigo Marques também gosto muito. Muito legal ele. Enfim, tem várias referências ao adestramento. Fiz vários cursos, todos esses eu fiz curso. Tu é a louca dos cursos, né? Sou a louca dos cursos, sou a louca dos cursos. Pois é. Tem alguns até que eu não terminei, tem que terminar, voltar. Mas assim, eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de conhecer várias metodologias e concatenar aquilo que pra mim é funcional dentro do meu treino pet. Sim, com certeza. Porque eu não tenho pretensão de seguir no esporte, apesar de eu ter vontade até de treinar um cachorro filhotinho meu, né, pegar de repente um pastor alemão e seguir, mas não tenho pretensão de seguir no esporte, né? Meu foco realmente é o público pet, né? Até porque eu sou mulher, pequena, enfim, isso tudo também acaba sendo uma questão. Ó, deixa eu só ajustar aqui pra ficar mais coisa aqui, que aí você olha. Ah, show. Tá. E olhar pra você, né? Exatamente. Mas assim, mas o que não impede, tá? Porque existem milhões de mulheres no esporte hoje em dia, sim, então sim.
Mas eu não me vejo trabalhando, né, seguindo o esporte. Eu realmente me vejo no público pet. Mas eu tento concatenar muito todas essas informações e montar uma metodologia minha. Então acaba sendo uma miscelânea aí de coisas, mas que acaba funcionando, dá certo. O que eu reparei, eu vou só botar um detalhe da questão do que eu ia finalizar sobre a questão da internet. É porque até hoje, tudo que eu angariei, que eu aprendi só no gratuito, digamos assim, foi o suficiente para solucionar todos. Sensacional. Não que. E eu tô longe de ser o melhor do mundo. Não, eu também tô. O melhor Tá do louco Brasil. aqui. Tô muito longe. Porra. Mas é que a minha questão é justamente que, literalmente, todos os casos, se não um ou dois, assim, que eu acho que é porque eu também não tinha estrutura para conseguir Sim. alcançar um exemplo. Tinha um cachorro que tava se tornando reativo contra os cães, energia muito alta. Eu não tinha tempo e a cliente não tinha dinheiro para me pagar o tempo necessário para eu, por exemplo, caminhar com ele todo dia com outros cães, eu expor ele E às às vezes a situações. estrutura também, né? O fato, por exemplo, às vezes um cão reativo você precisa levar para um centro de treinamento e treinar internamente. Foi o que aconteceu com Né? ele. Exatamente. Depois, né? Depois eu descobri que ele tava lá na casa do Léo, do Tal Passeadores e tal. Que foi bem bacana, assim. Não, precisa. Às vezes não tem... A maioria das vezes, infelizmente, a gente precisa... Porque o trabalho de adestramento é feito em ambiente controlado. Sim, né? sim. Não tem como você começar o adestramento. Existem vários adestradores que nem usam petisco, que conheço vários que... Com um toque de guia, o cachorro vira uma lady. O cachorro tava matando as pessoas e vira uma lady. Eu conheço adestradores assim, o Jorge... que, porra, Jorge Adestrador, todo mundo conhece. Esse não é tão conhecido, mas ai, meu, esqueci o nome dele, do Canil Forte Brasil. Ai, menino, esqueci o nome. Vai lembrar, a gente vai botar aqui na... Pois é. Que, pô, trabalha na minha rua. O Leandro também, que também não é muito conhecido, mas é meu parceirão de muitos anos. O Leandro, inclusive, trabalhava com o Jorge. E começou a adestrar o Zeca. O Zeca fez 4 aulinhas com o Leandro quando o Zeca era pequenininho. O Zeca foi o teu cachorro. Meu primeiro cachorro. O meu cachorro, que hoje em dia eu tenho 2. Tem o Zeca e a Picles. Mas o Zeca que deu início ao pontapé inicial de tudo, né? Então, enfim, eu vejo adestradores com um toquezinho de guia, que eu, sinceramente, não tenho essa mão, né? Realmente, eu preciso trabalhar muito esse condicionamento, porque eu não tenho essa mão de toque de Midas, que eu vejo muitos adestradores têm, que eu vejo que realmente o adestramento é muito de dom. Tá? Infeliz, sim. É verdade seja dita. Eu vejo que o adestramento é muito de dom. Pessoas trabalhando sem petisco, sem nada, dá um toque no cachorro, o cachorro acaba. Entendeu? Acaba o que eu digo, acaba o problema. O que eu vejo também é que muitas vezes acaba na mão do adestrador, mas na mão do cliente ainda tem uma certa dificuldade. Aí também a necessidade de você entrar com um trabalho de associação, de condicionamento, enfim, né? De obediência propriamente dita. Porque às vezes o cliente não tem essa mão que o adestrador tem. Né? Aí na frente do adestrador, o cachorro vai ser uma lady. Quando o adestrador for embora, o problema volta. Isso eu vejo também muito acontecer, tá? Tu já, desculpa te cortar, quando tu viu um problema desses acontecer como é que eu vou dizer, na tua mão, na realidade que o cliente chegou pra você e tal, você conseguiu dar um jeito no cão, entendeu essa necessidade que tinha do cliente lidar com o cão. Sim. Em algum momento você já sugeriu pro tutor doar o cão porque o tutor não ia conseguir lidar com aquele cachorro? Já sugeri, sim. Inclusive, eu vejo que, assim, pessoas falam muito, vai doar o cachorro e tal, mas às vezes o cachorro... O que acontece? O Novo Lar é uma página em branco pro cachorro, né? O cachorro, ele faz uma leitura corporal sua. O cachorro é o maior leitor corporal que existe, né? Que convive conosco. Existem outros animais na natureza, mas o cachorro é o animal que mais convive conosco. Então, ele tem uma leitura corporal absurda, uma leitura de ambiente absurda que a gente não tem dele. Ele conhece mais a gente do que a gente mesmo. Então, assim, às vezes, você doando o cachorro, você dá a oportunidade de ele começar do zero. Porque é uma nova leitura que ele vai ter que fazer. Né? Então, eu vejo, inclusive, essa pergunta foi feita para mim, justamente até por uma ONG que eu participei de uma entrevista, e eles... A intenção era não incentivar a adoção, né? Mas nesse caso eu falei que realmente às vezes é necessário, porque é uma página em branco para o cão, né? Logicamente que se a pessoa, o novo proprietário, não souber lidar com o cão, manejá-lo de forma correta, o problema vai voltar, né? Porque aquele cão já tem uma associação, provavelmente já pode ter tido sucesso com mordida, já teve sucesso com reatividade, o comportamento foi reforçado à medida que o cão foi para frente e o tutor e o proprietário
né, aceitou, não corrigiu aquele comportamento imediatamente. Então, se esse padrão, né, de manejo ser repetido pelo novo proprietário, o comportamento vai retornar. Mas é uma oportunidade nova para o cachorro, porque é uma página em branco, né? Então, assim, às vezes eu vejo a necessidade, sim, e eu já sugeri uma vez para o cachorro ser doado. Né? Mas isso em última hipótese. Eu sempre, antes disso, eu falo, de repente é interessante você levar para um centro de treinamento, onde o seu cachorro vai ter um treinamento mais intensivo, né? Vai ser treinado várias vezes ao dia, vai ter um manejo adequado e depois o adestrador vai te passar todo o manejo. Então, eu também já encaminhei o meu trabalho para outros adestradores, porque eu realmente não vi estrutura para treinar aquele determinado cão, né? Numa reatividade mais avançada, por exemplo. Cães, por exemplo, eu particularmente não estou falando que mulheres não devam fazer, mas eu, por exemplo, eu não gosto de treinar cães muito pesados, porque eu não tenho força, né? Então, eu não vou destruir o meu trabalho. Eu vou até onde eu sei que eu tenho segurança de trabalhar. Cães mais pesados, de repente mais agressivos, eu já não pego. Porque eu falo que eu não vou ter estrutura, eu não tenho um lugar para treinar os cachorros, né? Eu tenho a minha casa, mas é um apartamento pequeno. Então, não tem como eu ter esse tipo de manejo. Então, casos assim, eu encaminho, mas teve um caso que eu falei que realmente a adoção, eu acho que seria mais porque o cachorro já estava dominando o ambiente totalmente, assim. Tinha dominado assim, ó, tá tudo dominado dentro da casa do cliente, o cachorro estava extremamente agressivo. Aí eu falei, adoção mediante adestramento num centro de treinamento. Foi as duas condições que eu passei para a cliente. Até porque a cliente já estava de saco cheio do cachorro, já tinha sido mordida 3 vezes. Então, foi uma situação bem complicada. Falei, ó, tira esse cachorro daí. Entendi. Não tem condição. Mas já aconteceu, sim. Isso é legal você ter essa sensibilidade, né, de... Não, eu sou realista, assim. Eu vejo que hoje, graças a Deus, o adestramento ele tá dando um espaço muito grande para as mulheres, né? Eu não posso me queixar, não. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Ele tá dando um espaço muito grande para as mulheres, né? Hoje em dia você vê muita mulher adestradora. Você tem que começar a frequentar mais os seminários com a gente, você vai ver quanto tem de mulher adestradora. Tem muitas amigas no adestramento, amigas mesmo. Só chamar que eu vou. Não, tem várias. Cerqueira vive anunciando, Max Bacedo. É tudo no Jorge, tudo lá no CT do Jorge, todos os seminários são lá. Eu não sou muito digital, então acaba não vendo as coisas. Então, vou te mandar os links para você participar. Então, eu conheço, né, e não tô falando que mulher não deva fazer, mas... E eu sei que realmente a gente está com um espaço muito grande. Existe ainda um preconceito? Existe. Vejo muito mais preconceito por parte das pessoas, do cliente, do que por parte do povo do adestramento em si. Tá? Mas o cliente, independente de ser homem ou mulher, ou mais eu vejo masculino? Mais preconceito de mulher com relação a mulher no adestramento do que homem com relação a homem. Independente do tamanho do cão? Com relação a mulher. Independente do cão. Eu vejo mais esse preconceito. Eu já passei por 2 situações um pouco constrangedoras, mas porque numa foi por questão de repente a mulher não me achar competente o suficiente, e a outra foi porque aquela mulher achou que o marido ficou dando mole pra mim, enfim, besteira, e eu sofri esse tipo de preconceito. Aí já era um problema dela, um problema dela, que ela tinha que lidar com o terapeuta dela. Exatamente, não tem nada a ver comigo. Mas, enfim, aconteceram. Mas uma foi realmente porque a mulher, ela de repente achou que eu não tivesse competência. O marido dela foi super gentil comigo na consultoria. Ela foi me fazendo um bando de perguntas, assim, tipo, meio que me instigando, me provocando, sabe? Em relação ao meu trabalho. Eu me senti um pouco desconfortável com isso. Ela não seguiu com o treinamento. Primeira consultoria, depois ela não seguiu com o treinamento, porque eu vi realmente que ela estava querendo não me humilhar, mas assim, me provocar de alguma forma. Eu me senti constrangida porque eu estudo muito, gosto muito. E, assim, modéstia à parte, eu sei um pouco de cachorro. Então, assim, eu me senti muito mal nessa situação. Então, foi realmente, eu vejo mais preconceito em relação a mulheres com mulheres do que homens e com relação até do que o próprio povo do adestramento. Pelo contrário, os meninos, meus amigos adestradores me receberam de braços abertos, me apoiam pra caramba. Em alguns momentos eu vou te cortar, porque sim, senão sim, eu perco pode cortar, eu raciocínio. falo muito. Isso é bom, porque eu falo pouco. Mas você me deu duas coisas aqui para perguntar. Desculpa. Uma delas eu não acho que seja uma pergunta adequada, mas eu vou
como é que eu vou dizer? E você pode responder se você quiser ou não, porque realmente eu não acho uma pergunta adequada pro que a gente está conversando. Mas você falou sobre essa questão dessa moça. Essa pergunta porque é uma questão também social, tá? Sim. Por isso que eu pensei nisso. Você já sofreu assédio em algum momento? Não precisa responder agora Tá. e não precisa responder também se você não Sim, quiser. sim. Mas eu pensei assim, por um lado é uma pergunta inadequada, mas por outro, talvez seja importante até Sim. para quem está iniciando, sei lá, alguma menina que não... Eu sinto da tua energia que tu é uma pessoa mais firme. Sim. Mas às vezes tem uma pessoa que não é tão firme quanto você, às vezes não sabe se posicionar e pode vir a iniciar na carreira de adestrador, de passeador e às vezes passar por uma situação dessa e não saber se posicionar. Sim. Então talvez por esse lado seja legal você responder essa pergunta. A outra, caraca, agora deu branco. Tinha que anotar, anota. Tem que anotar, né? Mas se você quiser responder Não, essa... então, assédio propriamente dito, graças a Deus eu nunca sofri, tá? O que já aconteceu, e algumas vezes acontece assim com uma certa frequência, às vezes o homem, né, às vezes o homem é solteiro ou é casado, enfim. Mas geralmente acontece mais com solteiro. Aconteceu com uma vez um casado, inclusive eu bloqueei ele porque já tava um pouco né, chato com a situação. Mas acontece do cara me entrar em contato comigo, pedir meus serviços e tal, e aí depois ele começa a puxar outro tipo de papo, enfim, né? E acontece com uma certa frequência. E mas teve um caso específico que foi um cara que, assim, que eu tomei um susto, porque eu tenho 2 Instagrams, eu tenho meu Instagram profissional e tenho meu Instagram pessoal. E aí eu fiquei morrendo de medo, porque o cara, ele entrou em contato comigo, eu não atendo na área que ele mora. O cara simplesmente curtiu todas os meus posts do meu Instagram profissional e do meu Instagram pessoal. Até eu tomaria um susto. Eu tomei um susto, eu falei, gente, isso não é possível. O cara curtiu tudo e começou, e mandava vários directs, assim. E o cara casado, com filho, crente, sabe? Toda aquele pessoa perfeita, filho de Deus. É o seguidor do dito cujo, que a gente não pode comentar. Exatamente, o nome, né? assim, eu fiquei muito assustada. A família tradicional brasileira aí, ó. Eu fiquei extremamente assustada com isso, aí eu bloqueei a pessoa, enfim, achei que porra é essa? Desculpa, mas sem sacanagem, todas as fotos, todos os posts, tudo, ele curtiu tudo, e assim, de um dia só, vral, e foi no meu pessoal também, vral. Ai, que doideira. Isso aconteceu comigo, eu fiquei, cara, esse cara é um stalker, não é possível. E aí eu bloqueei na hora, fiquei morrendo de medo. Mas foi a única uma situação realmente mais bizarra, assim. E assim, de vez em quando chega um cara, informação, aí depois começa a perguntar, enfim, aí viu que eu tenho Instagram pessoal, aí me adiciona no Instagram pessoal. Começa a misturar as coisas, né? Que não... mas às vezes também, né? Se a pessoa for maneira, quem sabe? Então, eu não comento muito porque tem essa questão do que a gente vive, da questão da sociedade machista. Sim. Que eu concordo também. Eu já fui, talvez hoje, em algum momento, eu seja também, porque, infelizmente, é uma cultura que a gente tem. E aí, assim como eu tenho vários defeitos de outras questões que foram ensinadas para mim na minha infância, e aquilo fica aqui, e às vezes a gente vai duplicando porque ao nosso redor mas é legal ouvir isso de você, porque não que isso deva ser repetido em outros momentos ou com outras pessoas e tal, mas enfim, a grande questão mesmo é até pra galera se proteger, né? Porque lógico. assim, eu já ouvi casos de mulheres com homens, tá? Há muito tempo atrás, e doideira, assim. Inclusive de um menino que estava comigo no seminário do Jean, que ele contou várias histórias de que a mulher estava dando em cima dele e porque ele não quis, ela começou a falar mal do serviço dele para outras pessoas e tal. Não. E aí a questão de saber separar. Sim, né? exatamente. Não, as pessoas, elas acham, assim, que no caso, a adestradora mulher, não, novinha, bonitinha, não sei o que, quem sabe. Eu acho que as pessoas têm que saber, eu tô ali para prestar um serviço. Sim, ponto, entendeu? exatamente. Eu não tô ali para mais absolutamente nada. Inclusive, uma política que eu tenho, quando eu vejo que é um casal e tal,
eu nem olho, nem me direciono pro homem, eu me direciono pra mulher pra não ter problema. Por causa da cultura que a gente vive, Exato, assim, provavelmente, né? lógico, eu sou muito comunicativa, então, assim, eu É. gosto de englobar as pessoas. Mas eu tento ao máximo, assim, também trazer a mulher pro papo, né? Às vezes até o homem que entrou em contato comigo, que perguntou tudo, mas eu busco trazer a mulher pro papo, né? Trazer ela pro treinamento, até porque eu preciso dessa interação pro meu trabalho de adestramento, né? De uma vez que a gente vai criar uma comunicação entre aquele núcleo, né? Entre aquela matilha, família, cachorro, pai, mãe. A gente cria a comunicação tem que ser única para todos, então eu preciso que todos participem, né? Então eu faço questão, às vezes, quando é o homem que entrou em contato comigo e tal, eu me direciono muito para a mulher para trazê-la para cá, sentir ali, se ela se sentir incluída em todo o processo. Porque, assim, pode acontecer um problema e eu tô ali para prestar um serviço, eu não tô ali para mais nada. Entendeu? É a minha política essa. É isso. Mas se a pessoa for bacana e for solteira... Lógico. Mas assim, tem que ser de forma natural, né? Exceções, exatamente. Porque, assim... Já até tem uma exceção aí. Aí, ó, fica de olho, hein? Eu digo isso, assim, porque eu levo uma vida bem, tipo, digamos, naturalista, assim. Sim. Eu acredito muito na liberdade, acredito muito na ética também. Sim. Só que... Por questão da questão da energia que eu acredito, às vezes você conhece uma pessoa bacana através do trabalho que você não teria oportunidade de conhecer em outra situação. Exato. Que seria interessante. Eu também acho. Conhecer. Oportunidades estão aí para serem vividas, ponto, né? Independente de onde seja. Lógico que a gente busca uma ética, a gente busca profissionalismo, antes de tudo é meu trabalho. E respeito, né? E Principalmente. respeito. Mas às vezes pode acontecer, né? As pessoas se conhecem, as pessoas se cruzam, não é à toa nunca, né? Sim, Independente do qual seja o propósito, se é um propósito profissional ou pessoal. Até porque, você uma empresa, por exemplo, você tem casos de pessoas que se relacionam dentro da empresa, né? Que se conhecem ali, trabalham de forma profissional, mas fora mantém o relacionamento e tá tudo certo. Maravilha. Né? Acho que faz parte, não é? Mas assim, eu não estou ali para procurar homem. Nem... Presta atenção, hein? Não tô pra procurar Trabalho homem. é trabalho. Pois é. Bacana. Eu não consegui lembrar da outra pergunta que ia fazer, que foi justamente quando problema. eu te interrompi, mas era uma pergunta inteligente. Com certeza. Mas o que eu reparei sobre você, você é uma adestradora muito completa, visto que você adora fazer cursos. Sim. Você busca muito conhecimento. E automaticamente você vai acabar, em algum momento da sua vida, moldando a tua própria técnica. Sim. Eu vejo isso porque, de alguma maneira, eu sempre vou remeter a mim por causa do que eu faço, tá? Fica lá, eu te dei essa cadeira justamente. Essa é completona aí pra você ficar à vontade. Mas é porque você falou sobre a questão do dom. Eu sou do Nordeste. Então, assim... Você nasceu lá? Nasci lá. Nasceu no onde? Piauí, em Picos. Caramba! Tu veio de longe, hein? Eu tenho uma historinha aí por causa da minha mãe, né? Porque coisas aconteceram na vida dela. Mas você veio pra cá pequeno. Eu vim pra cá com 5 anos. Eu fui pra São Paulo primeiro, depois pra Brasília. Porque você não tem sotaque zero de lá, né? Mas eu fui... A vez que eu voltei pra lá, pro Piauí, eu tinha 14 anos. Foi pra conhecer meu pai. Sim. Eu fiquei 1 mês lá. Eu ganhei a passagem do patrão da minha mãe. Você conheceu seu pai com 14 anos? Com 14 anos. Caramba. Tipo, conhecer de ter raciocínio suficiente, né? Que de era saber seu pai. Meu pai e tudo mais, saber conversar, saber raciocinar. Porque ele me batizou. Só que eu não... Só tem foto, eu não lembro, assim. Eu acho que a gente vai ficando mais velho. De certa forma, eu acho que até uns 2, 3 anos, em qualquer idade, se você tem 5, 6, 7, 10... Você não lembra dessa fase de até 2, 3 anos. Muita coisa que eu não lembro, pois é. Muita. Então, e foi a época que me batizou e tudo Sim. mais. Antes, provavelmente. Então, não tinha nada, nenhuma Sim, você tem quantos memória. anos? Eu tenho 30. 30 anos. Então, não tenho nenhuma memória dessa época. E aí, minha mãe foi embora, meu pai ficou com outra mulher e tal. Não guardo rancor nenhum. A mulher dele é incrível. Assim, eu acho uma pessoa maravilhosa. E você se dá com seu pai hoje em dia? Cara, me dou, ele... Às vezes eu tenho uns problemas aqui, principalmente com a minha mãe, e como sou só eu e ela, e eu acho que ela fala com ele. Aí ele... É muito, tipo... No dia seguinte, assim, ele me manda mensagem perguntando como é que estão as coisas, então eu sei, que bom. eu conheço minha mãe, então... Aí, ó, dando a confirmação aí. Deixa eu apagar por enquanto. Então eu sei que ela falou com ele e tal, ele veio falar comigo, e eu me dou super bem com ele, assim, não é
uma ligação como se eu tivesse sido criado com Sim. ele, porque ele tem a vida dele lá, com a mulher dele, que ela é empreendedora, eu acho fantástico isso. Ela trabalhava como secretária numa clínica, Uhum. e aí depois eu vi que ela estava empreendendo, achei isso maravilhoso, Que legal. maravilhoso. E ele tem mais 2 filhos lá, então assim, tipo, a Mas vida você dele conhece é seus lá. irmãos, não? Conheço, eu conheci na época que eu fui Você lá. foi. Eu sou mais velho, né, deles. Então, e Mas pra seu mim... pai já chegou a vir pra cá, não? Não, Você não. só viu seu pai uma vez, então? 4 vezes, eu acho. Porque eu cheguei a viajar mais uma vez depois dessa. Eu fiquei 1 mês lá. E aí voltei com um pouco de sotaque nordestino. Ah. E aí 14 anos, acho que ainda dá pra pegar um pouquinho. Muito pouquinho. Mas Quase nada. mas eu voltei meio... Foram 30 dias direto. Então, ô. mas aí eu conheci meus irmãos. E aí eu voltei lá mais uma vez, porque tem um casamento de alguém da família, Sim. por parte dele, eu acho. Aí eu fui só pra participar desse casamento. E depois eu voltei pra lá mais umas 2 vezes. Mas eles vivem me cobrando pra eu você voltar. ir. Só que assim, por que eles não vêm? Entendeu? Pois é, né? Tá na hora de mudar um pouco, né? Mas aí meu irmão, por acaso, meu irmão do meio, ele mandou mensagem pra mim anteontem. E aí Legal. perguntando quando que eu vou lá. E assim, o meu irmão do meio, a gente praticamente não se fala. Não que a gente não se gosta. A gente é muito parecido. E ele é empreendedor também. Isso é muito... Cara, tá todo mundo virando empreendedor dessa família. Que E eu bom, acho, né? eu acho Pois isso muito bacana. Tá virando mindset aí. Ele tem um negócio de venda de celular, capa. Quem Ó. quiser aí, ó, MA Imports. Vou botar no comentário fixado também. Então, a galera pratica exercício lá. Meu irmão mais novo é fotógrafo. Ai, que máximo. Porra, é muito da hora, assim. E por que eu tava falando isso? Eu esqueço. Não, peraí. Que eu fui lá. Aí eu Isso. fui lá mais 2 vezes. E a última vez que eu fui lá, acho que foi antes da pandemia. Foi um ano antes da pandemia. Que eu fui pra passar o fim do ano com meu pai e meus irmãos. Primeira vez que eu fui lá pra passar fim do ano. Aí eu passei Natal e Ano Novo lá. E aí eles estão me cobrando e eu tô pensando em ir de novo no fim desse ano. Só que é porque tem a logística de... Como agora não tem uma equipe muito grande pra me Sim. substituir. Agora é só tu, né? Eu faço tudo, assim, então tem que... Como é que eu vou fazer se eu for viajar e vou ficar 15 dias fora? Então Sim. tem que me programar ou para pegar uma época em que não haja tanta necessidade de fazer passeio. Porque... Dezembro é uma época mais tranquila, na verdade, né? Porque muitas pessoas viajam, dezembro e janeiro, as pessoas viajam muito, né? E aí deixa o cachorro no hotel e tal. E aí, às vezes, para com passeio, dá uma parada no adestramento. De repente, vale a pena você pegar uma semana depende de do dezembro. cliente também. Pois é. De repente, Natal, você vai pra lá. Mas entendeu? eu pensei nisso, mas às vezes eu acho mais interessante botar alguém de confiança, que inclusive tem várias pessoas. Agora eu extraí 3 sisos de uma vez só. Ai, que dor. Não doeu, não. Não doeu? Não. Ih, caramba. Eu fiquei umas 2 semanas. Eu queria ficar 2 semanas em off. Acabei ficando só uma. E aí tem o Paulo, que é um cliente meu. Ele tem um pitbull enorme, o Hype. O cara é modelo, tem seus 40 anos. E aí ele passeia, 3 horas por dia com o cachorro dele, às vezes 6. Nossa. E é um cara que ele estuda, já fez seminário e tal. E eu chamei, ele foi a pessoa que me salvou. Botei ele pra fazer uns passeios lá. E tem algumas pessoas que eu consigo pagar pra Sim. fazer. O Paulo é uma delas, inclusive ele tá... Peraí, é o que anda? É o pitbull dele que anda de skate, não? Não. Ah, então não é esse, não. Esse é o Hype, é lá de... Ele mora ali quase Laranjeiras, lá Ah, na não, porque Baixada. eu esqueci o nome dele agora, ele até me segue no Instagram, que ele não é adestrador, ele tem um pitbull que tem agressividade com skate, ele vê um skate mas ele tem uma agressividade específica ali na praia de Ipanema, ele vê uma pessoa passando com skate, ele quer pra cima da pessoa com skate, quer pegar o skate. Mas ele acaba ficando agressivo, é um pitbull extremamente treinado, foi treinado pelo Bruno de Castro, o cachorro é top, mas ele já tem essa agressividade com skate. E aí ele participa de seminários, mas não é adestrador, mas participa de todos os seminários, tá lá sempre. Ele tá muito mais aí do que muito adestrador, porque ele tá... tem isso. O Paulo esse Paulo meu é tipo assim. Mas aí voltei à questão do que eu tava falando sobre você e você montar o teu método, assim. Sim. Você tem planos de montar um curso futuramente? Futuramente, sim. Eu, assim, na verdade, essa questão de montar... Eu já estou montando uma metodologia minha. Como eu te falei, eu concateno o que é pra mim funcional do que eu faço, dos cursos que eu faço, absorvo aquilo que pra mim funciona
e aplico de uma forma funcional nos meus clientes, né? Então, assim, eu acabo que já estou meio que treinando, criando já tenho uma metodologia de treinamento, né? E também, isso também foi nascendo muito com a observação dos cães mesmo, né? Você aprende muito com os seus clientes, né? Então, eu fui observando os cachorros, o comportamento, logicamente com baseamento teórico, estudando e tal. Mas a gente vai observando o cachorro. Uma coisa que ajuda muito você a conhecer, ter uma leitura maior de cachorro, de fato, você trazer o cachorro para tua casa para você treinar. Eu ia falar ter um cão. Entendeu? Porque isso ajuda muito. Porque você tá lidando com aquele problema que o cliente dá no dia a dia. E você como adestrador, você tem uma observação, uma leitura diferente do cliente. Então, ali você aprende bastante. Né? Então, a partir do momento que eu comecei a trazer alguns cachorros lá para minha casa, o problema é que eu moro num apartamento pequeno, então isso acaba que me restringe um pouco, mas eu comecei a perceber coisas nos cães que eu não tinha, que eu como proprietária de cão não tinha essa leitura, porque os meus cães já me davam esse problema. A única questão que eu tive, por exemplo, eu tenho a Picles, né? A Picles é uma cachorrinha que veio para mim já velhinha, com 7 anos. Eu acho que, inclusive, a gente se conheceu, eu estava com a Picles andando. Lá no Santa Mônica. A Picles, ela tinha um problema muito grande de reatividade. Ela é extremamente dócil com o cachorro. O negócio é que, quando ela via um cão, ela surtava. Ela latia. Reatividade. Mas era papo de ver um cachorro a 1 quilômetro de distância, a cachorra surtava. E eu, como adestradora, me sentia extremamente frustrada porque eu não consegui trabalhar com ela. Então, foi a partir de algumas observações que eu percebi, principalmente essa questão de foco do cão, isso é muito importante, né? Besteira você pagar foco, não é. É extremamente importante porque o foco você trabalha tudo. Você salva a vida, do teu cachorro, exatamente. Então, a partir disso, eu comecei, ela já tinha um treinamento de obediência, né? Ela já tinha um comportamento de junto criado. E a partir daí eu falei, cara, isso vai mudar. E eu comecei a trabalhá-la e hoje em dia ela não reage mais para os cães. Ela passa por um cachorro, ela ainda fica um pouco ansiosa. Às vezes tem cachorro que ela já banaliza, tem cachorros que ela ainda fica um pouco... Mas não late mais, enfim, ela anda direitinho do meu lado, ela às vezes até olha pra mim quando a gente passa por um cão, e antigamente era uma coisa desesperadora, e eu como adestradora de cães, eu me sentia extremamente frustrada, porque eu não conseguia trabalhar minha cachorra. Então, e foi a partir dessa percepção também de outros cães que eu consegui montar com ela um treinamento específico pra ela e resolvi o problema dela em 3 dias. E a Picles estava comigo, ela estava comigo há quase um ano, né? Mais de um ano já que ela estava comigo e esse problema não tinha sido resolvido ainda. E aí, em 3 dias, eu consegui acabar com essa reatividade dela. Eu fiquei assim, eu até um vídeo no meu Instagram, assim, eu chorando desesperadamente, porque isso pra mim foi uma conquista muito grande. E foi justamente aí, a partir disso, desse trabalho com a Picles pra mim foi a minha maior escola, mais do que o Zeca, até porque o Zeca nunca me deu um problema nenhum. O Zeca é um gentleman, extremamente educado, sempre foi. Eu só modelei ele, então ele é maravilhoso. Mas a Picles, ela foi realmente a minha maior escola, porque dentro de casa eu tive um problema de comportamento que eu não tinha tido antes, né? Uhum. E aí, realmente, eu me senti na necessidade, porque a Picles é minha cachorra de trabalho. Hoje eu uso a Picles para trabalhar a reatividade com os cães. Né? Então, isso para mim foi uma vitória muito grande e foi justamente isso, dessa modelagem de um modelo meu de treinamento, logicamente com influência de todos os adestradores que eu estudo, né? Isso aí é lógico, não vou tirar o mérito deles não, mas sim, eu concateno as coisas e estou crio a partir daí um modelo meu de treinamento. Já teve algum cliente que não quis trabalhar contigo pela forma que você trabalhava? Olha, graças a Deus não, tá? Assim, eu sempre fui muito clara, né? Eu não sou uma adestradora positiva, né? Não acho isso um desserviço para a sociedade, né? Você falar de adestramento positivo, isso é ridículo. Logicamente que você trabalha o cão, até por exemplo, eu gosto muito de trabalhar filhote. Por quê? Porque é um adestramento preventivo, né? Você com a construção de comportamentos, controle de comportamentos, muito mais do que correção propriamente dita. Mas é lógico que você vai ter uma hora que você vai ter que corrigir o cachorro, né? E assim, eu sou completamente contra. E eu sou mais você dar realmente uma correção mais dura no cachorro, ser justo com o cachorro e não precisar corrigi-lo novamente, do que você ficar dando lá correções que de fato não são efetivas e o cachorro não muda o comportamento.
né? Então, eu não sou uma adestradora positiva e eu falo isso muito claramente, muito abertamente com o cliente, tá? Desde o início. Mas, logicamente, que eu procuro fazer uma base positiva. Lógico, até num treinamento pet, né? Onde a gente tem um espaço de tempo muito mais curto do que, por exemplo, você levar um cachorro para ficar um mês no seu CT, né? O treinamento pet, você fala aí de 10 aulas, assim, a pessoa já fica, caraca, 10 aulas, R$2.500, entendeu? É uma coisa absurda. Realmente, ninguém tá com muito dinheiro, mas, enfim, é investimento, né? É a educação do seu cachorro. A partir do momento que a gente traz um cachorro para nossa casa, a gente tem a responsabilidade de ensiná-lo a se inserir na sociedade, porque é um animal que a gente está lidando, né? E as pessoas não têm essa consciência, porque é fofo, porque é bonitinho, porque eles são já naturalmente sociáveis conosco, né? Pela convivência aí de milênios. Mas eles são animais e as pessoas precisam entender isso. A gente tem a responsabilidade de inseri-los de forma correta na sociedade, né? Então, eu sempre falo pro cliente, eu não sou uma adestradora positiva, eu sou muito clara quanto a isso. E eu sempre tive uma abertura, uma aceitação muito boa quanto a isso. Nunca tive problema, não. Lembrando que o fato de não seguir a linha de adestramento positivo não significa que a gente vai maltratar o cachorro. Lógico, né? não, mas não é. Exatamente. Porque os adestradores positivos, eles criam um terrorismo muito grande em relação ao adestramento que, cara, é basicamente equilíbrio de reforços, né? É positivo e negativo, ponto, são polos. As pessoas têm que entender que positivo e negativo no adestramento não é bom ou ruim. É adicionar ou retirar, ponto. Entendeu? Então, assim, não existe bom e ruim. Existe o correto. Você precisa equilibrar. Como é que você vai gerar responsabilidade no cão na base da comida? O cachorro vai ficar interesseiro a vida inteira, né? Tem um adestrador, eu não sei se é o Lara que fala que o cachorro no início ele te obedece por conveniência, não por obediência, né? Depois, a partir do momento que você gera uma responsabilidade no cão, sim, mostrando para ele que se a não obediência do seu comando vai gerar uma consequência negativa para ele, isso vai gerar uma responsabilidade para o cão, ou seja, ele aprende a não banalizar o seu comando, cara, acabou. Logicamente que você vai sempre estar naquele equilíbrio de reforço. Positivo, negativo, positivo, lógico. Mas você precisa entrar com a responsabilidade, né? Faz parte da evolução do treinamento, não tem jeito. Mesmo até no treinamento pet, onde você não tem uma necessidade de uma alta performance e obediência. Mas você precisa também, porque faz parte do processo de treinamento do cachorro, né? Quando você diz treinamento pet, é cachorro, digamos, doméstico, Exato, né? Que vai ser cães só para ter um domésticos, cachorro não são cães de educadinho. trabalho, né? Não são cães voltados para o esporte, né? Não tô falando de um Malinois top, na linhagem mais foderástica da vida, não tô falando. Tô falando de um poodlezinho, tô falando de um shih tzu, entendeu? Tô falando de um vira-latinha, que já peguei vários sensacionais, inclusive. Porra, eu adoro vira-lata. Adoro trabalhar vira-lata. Peguei vários sensacionais que me deram respostas, assim, absurdas de treinamento, principalmente do operante, assim, ficou chocado. Mas não tô falando de um cão né, que tem uma seleção genética para o trabalho. Tô falando de um cão, logicamente que as raças já têm uma seleção genética para o trabalho, né? Todas as raças são cães de trabalho. Mas elas foram criadas para essa finalidade. Mas logicamente que com o passar do tempo, as pessoas foram trazendo cães para dentro de casa, né? Foi humanizando muito mais esse cachorro, enfim, trazendo muito mais pro nosso seio, não só da casa, mas do convívio mesmo. A gente não é mais o cão de quintal, né? É o cão que dorme na tua cama, né? Perguntar isso. O que você acha do cachorro dormir na cama do tutor? Eu não sou contra, não. Eu não sou contra. Desde que o cachorro saiba que é hora de descer, é hora de descer, tá? Desde que você mantenha realmente um manejo do cão, um manejo que exige obediência do seu cão, eu sempre falo pro cliente, interação igual a trabalho. Interação igual a trabalho. Não existe você interagir com seu cachorro se você não exige algo do seu cão em troca, né? Então, assim, mas eu vou treinar o meu cachorro que horas? O tempo todo. Porque interação é igual a trabalho. Então, se eu tivesse aqui numa mesa de jantar e tivesse uma cadeira pro cachorro, ele poderia sentar se ele fosse comportado? Se você mandasse ele sentar, ele poderia sentar na cadeira. Mas a obediência tem que partir de você, o comando. Vou te mandar um vídeo de eu fazendo isso. Então sensacional, me manda. É sensacional. Logicamente, assim, eu falo para os meus clientes que não é exército, né? Claro. Mas realmente, principalmente um cão que está iniciando no treinamento, né? É um cão que você realmente... O cliente, antes de tudo, precisa ser muito disciplinado. Né? Eu sempre falo, se você não tem autodisciplina, não tem um cachorro. Porque para o cachorro te obedecer, você precisa ser disciplinado com todo o processo.
Porque não tem como. Você vai exigir que o cão seja disciplinado, mas você não é disciplinado com o processo que vai criar a disciplina para ele. O cão reflete seu comportamento. Então, eu sempre falo isso para o meu cliente. Interação igual a trabalho. Você vai treinar, o seu cachorro está em treinamento o tempo todo. Treinamento é o trabalho, em tempo todo. Mas meu cachorro não é cão, não importa. O trabalho é a interação. É o cão saber interagir com você da forma que você quer. A relação cão proprietário é uma relação de negócios. Eu sempre falo isso para o meu cliente. É uma relação de negócios. Você é o dono da empresa. Você gera as condições, os termos desse negócio, o cachorro obedece, acabou. Ele vai ser pago por isso. Como? Alimentação. Entendeu? Então, é o que eu falo, assim. Então, se o cachorro sobe na cama, se o cachorro sobe no sofá, se você permite que ele suba, mas quando você mandar ele descer, ele tem que ele desce, acabou. E quando você manda ele pra um place, ele vai pro place, acabou. Pra que ele não vai poder subir no sofá e na cama? Pra que ele vai poder dormir? Meus cachorros dormem comigo na minha cama. Nenhum deles tem ansiedade de separação. Nenhum. Por quê? Porque eles têm um manejo de obediência. Eles são extremamente educados. Então, assim... Eu sou completamente assim, uma humanização. Vou colocar o chapeuzinho, vou colocar o... Gente, deixa eu colocar o chapeuzinho, coloca o chapeuzinho. Humanização não é isso que é relevante. Humanização é você gerar um cão doente. Exatamente, humanização é você não dar pro cão um manejo que faça ele te obedecer. É você não inseri-lo na sociedade de forma correta. Agora, se você usa bonezinho, se você usa mochilinha, se você faz festinha, só tem que tomar cuidado. Por quê? Porque são cães. Se são cães não são equilibrados, dependendo do ambiente, pode acontecer uma confusão. Por exemplo, um pedaço de bolo de comida de cachorro pode gerar um conflito ali. E se você não sabe manejar aquele cão corretamente, os cachorros ali, você provavelmente vai perder o controle e pode rolar uma briga. Ponto. Tirando isso... Se o cachorro é equilibrado, por que não? Previamente, antes, de repente, de uma socialização, fazer uma socialização prévia, fazer um treinamento com aqueles estímulos, com a presença dos cães e tal, fazer um treinamento com a presença, colocar os estímulos, fazer um trabalho de autocontrole com aqueles cachorros antes de, por exemplo, expô-los à situação real, beleza. Mas é que as pessoas não têm essa mentalidade, né? Esse que é o problema, né? Então pode, de fato, acontecer um conflito. Mas... eu não sou contra a humanização. Humaniza o teu cachorro, faz o que você quiser com ele. É teu cachorro, entendeu? Desde que ele te obedeça quando você mande. E para isso é necessário o treinamento. Maravilha, entendeu? maravilha. É a minha mentalidade. Ponto. Mas é isso. Ninguém tá aqui para falar que você tá errado ou certa, nem para te julgar, porque principalmente eu acredito que a galera tem que ser livre para pensar como quiser. Sim. E principalmente se tá todo mundo caminhando pro bem-estar animal. Então, exatamente. Esse é o meu ponto mais importante. Mas também tem que pensar o que é bem-estar animal, né? A gente vê também que as pessoas que criaram esse jargão de bem-estar animal, muitas vezes não sabem o que é o bem-estar animal. Com certeza, né? com certeza. E o treinamento, a necessidade do treinamento, ela faz completamente parte do bem-estar animal. Sim, sim. Quando eu digo bem-estar animal, é suprir as necessidades naturais do cão. Naturais, exatamente. Mas é lógico, poder dar afeto, poder dar amor, Mas eu falo até pro meu cliente, use esse afeto, esse amor de forma estratégica, por exemplo. Se o cachorro tá na interação igual a treinamento. Interação... Você libera ele do treinamento, libera ele da interação, ali você brinca com o teu cachorro, ali você faz o carinho no teu cachorro. É o quê? É uma recompensa. Aí o que o cachorro aprende? A não banalizar o seu amor por ele. E aquele seu amor por ele não vai reforçar comportamento, porque aquele seu amor por ele foi uma recompensa por algo que ele fez de positivo. Então, use estrategicamente o seu carinho. Mas dê carinho. E momentos também, se o cachorro se aproximar de você exigir um comando dele, momentos que, cara, de amor, foda-se, vem cá, meu amor, vem cá. Lógico, faz parte. Gente, eu tenho um Golden Retriever na minha casa. É um cachorro extremamente maravilhoso. Não tem como eu não pegar a cara do Zeca e ficar beijando a cara do meu cachorro. Não tem, entendeu? Eu faço. Mas quando eu falo, Zeca, place, acabou. Ele vai. Pickles, place, acabou. Entendeu? Caixinha, eles são loucos pela caixa deles. Então, eu trabalho muito com caixa de transporte. Você trabalha com caixa? Nunca trabalhei com caixa. Olha, trabalhe com caixa. Trabalhe com caixa. A vez que eu ia ter a oportunidade de fazer, o cara não trabalhou comigo, porque é mão de vaca. Que pena. Poxa. E ele sabe quem é, ele não vai ficar bolado comigo. Teu amigo, não? É cliente que virou amigo, assim. Virou amigo. E ele teve ele vai assistir isso daqui, não fique bolado comigo, Não tá? fica bolado. Mas é que
Inclusive, teve duas situações. O do Nico, por exemplo, não vai haver a necessidade, que ele vai viajar de carro, provavelmente. Não que... porque a maior preocupação dele seria da caixa no avião. Não que eu não indique a caixa no carro. Eu indico. Sim. Mas aí é uma questão deles quererem fazer o trabalho ou não. Tá. Mas aí teve esse cliente que ele foi pro Pará. Pará? Belém? Pará? Belém, Pará, É a mesma coisa, eu não sei se é... Belém é capital do Pará. Exatamente. Eu não sei se era exatamente em Belém que ele ia, mas ele ia pro Pará, em algum lugar do Pará. E aí ele perguntou como que eu faço pro meu cachorro ficar tranquilo na viagem. Eu Ele foi de carro ou de avião? Eu acredito que ele foi de avião, eu acredito. São 3 horas, Eu falei, então, prepara teu cão na caixa de transporte. Sensacional. A gente pode fazer um trabalho desde já, porque na época que ele me comunicou isso, faltavam uns 3 meses, então era um tempo muito bom. Eu falei, prepara teu cão. Ele fez o treinamento sozinho. Conseguiu fazer. Que bom. Então, é basicamente isso. Mas, assim, nunca trabalhei caixa de transporte porque os tipos de trabalho que eu pego não necessitam necessariamente da caixa de transporte, por exemplo. Tem um trabalho que eu peguei agora, que a gente usou uma casinha, né, uma madeira lá que virou uma casa, que pode ser como uma caixa de transporte, mas a tutora eu indiquei pra ela e ela fez o treinamento dela sozinha pra controlar a ansiedade do cachorro e tal. Ansiedade de separação? Não, ansiedade mesmo. Normal. Filhote e tal, então pra ter mais um controle dele. Tá. E aí ela acabou fazendo sozinha e deu super certo. Então quando eu vou lá, a gente treina umas questões mais importantes, que é, por exemplo, o place, pra quando eles estão trabalhando lá. Mas a caixa é um place. Sim, mas a caixa, o cachorrinho fica mais fechado, assim. Sim. Então, eu quero, pelo menos na minha proposta naquele momento, era o cachorro estar num ambiente ali, vendo tudo exatamente. E tá relaxado. E outras coisas, como controle de boca, porque eu acho que isso era mais... Controle de porta também, eu acho que isso era mais importante trabalhar. Sim, não, dentro lógico, do depende. Período. Eu uso muito a caixa pra tudo, assim, porque, na verdade, eu vejo a caixa como principalmente filhote, né? Controle, relaxamento e ansiedade por separação. Eu acho que ela é funcional nesses 3 sentidos, assim. E como um place mesmo, assim, o cachorro acaba ficando tão viciado na caixa de transporte que ele vai pra caixa, fica na caixa. Eu vejo até, tem cachorros que eu já vejo que já levam o próprio brinquedo pra caixa. Isso é um comportamento que, né, de segurança, pegando a caça, levando pra caixa, mostrando a caça. No caso, a caixa seria o quê? Seria o esconderijo do cachorro, sim. Né? Pega a caça, leva pra caixa, confia naquele local, né? Isso pra mim é, caraca, sensacional. Bem bacana. Não, eu uso bastante a caixa, principalmente pra filhote, pra controle. Se você tem criança pequena dentro de casa, cara, você precisa controlar o cachorro, não tem jeito. Então você precisa de um ambiente mais fechado. E a caixa serve pra isso. Aí voltando à questão, eu não trabalho tanto isso porque eu pego outras questões e o que eu mais gosto de trabalhar é controle de agressividade. Meu irmão, você usa lá o off-roll lá do Junkie? Nunca usei. Nunca usou? Nunca usei, porque no meu caso não vejo necessidade. Mas eu aprendi lá. Eu já conhecia a técnica, não com esse nome, mas nunca, assim, se usei sem querer... Eu nunca usei o off-roll. Eu nem acho que eu sei fazer direito esse negócio, não. Eu usei sem querer algumas vezes, sem querer mesmo. O cachorro tava chato pra cacete, tá? Dominei e deixei ele ali. Nem sabia que tinha esse termo, que foi ele que cunhou, né? Sim. Mas que é natural, a dominância, ela foi lá. O cara que me introduziu no trabalho com os cães, ele me mostrou essa técnica uma vez. Eu fiquei horrorizado. Quem foi que te introduziu? O Edson, amigo do cão, lá de... Lembrei o adestrador, o nome dele é Jefferson, do Canil Brasil. Beijo, Jefferson, meu amigo. Eu vou falar. Eu não vou falar o que ele fez com o cachorro, não, senão a galera vai me espancar. Não faz isso. Mas não bateu, não maltratou o cachorro, não só dominou. Não. E aí eu fiz isso uma vez que o cachorro ele era agressivo, né, com outros cães. E aí teve um dia que ele tava muito chato. E eu sempre tive o costume de soltar os cães lá no Flamengo, numa área lá que a galera sempre soltou. E aí esse dia ele, tava chato pra cacete. Aí eu fui lá e dominei, bloqueei com a perna, né, sem botar pressão, só bloqueio mesmo. E fiquei lá. Com alguns cães eu fiz isso com esse várias vezes e tal. E ok. Mas não tenho o costume de fazer o alpha roll porque
eu gosto de trabalhar o controle de agressividade com sensibilização e principalmente botando o cachorro para caminhar com o outro e corrigindo. Sim, então, assim, sensacional. não vejo necessidade de fazer... Nunca vi necessidade de fazer o alfa roll. Mas a agressividade que você diz, no caso, seria o quê? Reatividade a outros cães? Não, agressividade mesmo. Cachorro de morder, sucesso de morder, de pessoa, cachorro. Violência mesmo, nada. Porque eu acredito, meu ponto de vista, que o cachorro reativo é aquele que não tem referência. Total. E aí acaba por medo e tal. O agressivo é aquele que é violento mesmo, que ou é dominante. Ele teve sucesso com mordida, né? O cão... Às vezes não. Às vezes ele mordeu, desses que eu peguei, né? desses que eu peguei. Mas é o cachorro que, na maioria das vezes, é dominante ou é alfa. Na maioria das vezes. Por isso, ele quer sobrepor com violência. Cães, sim. É esse tipo de trabalho que eu gosto de pegar. Eu já não pego muito isso, não. Não é muito a minha praia, não. Eu gosto. Uma coisa que me frustra às vezes é que eu não aparece muito trabalho isso pra mim. Eu gostaria que aparecesse mais, não porque... Deus que me perdoe falar isso, né? Gostar que, quero que tenha cachorro agressivo. Sim, lógico. Mas é por uma questão de que, cara, eu tenho um tesão de pegar trabalho assim. Primeiro porque eu tô salvando vidas. Sim. Porque eu ouço muitas questões de gente que sacrificou, que quer sacrificar o cão. Vejam, por exemplo, tem o Mr. Pet aí, que ele tem menos tempo de carreira que eu, só que ele trabalha cachorro pra caraca, porque ele é muito bom no marketing também. E ele pega muito cachorro reativo e agressivo. E eu vejo, caraca, em algum lugar do canto desse Rio de Janeiro tem cachorro assim também. Por que ele não aparece pra gente trabalhar? Porque o que eu posso te falar da minha percepção, tá? Eu que, de repente, frequento um pouco mais o meio do adestramento mesmo, a galera, conheço muito adestrador e tal, muito adestrador que tem centro de treinamento. É que, geralmente, esses casos já tem uma indicação, entendeu? Porque, cara, a maioria eu vejo realmente a necessidade de você levar para um centro de treinamento, fazer um trabalho de privação de fome, de privação de liberdade muito grande. Nossa, isso é muito fantástico. Eu adoro tem que isso. fazer, não tem jeito, entendeu? Poxa, eu já vi... tem o Araca aí, Rodrigo Didi, não sei se você conhece. Cara, eu não conheço ninguém. Cara, Desculpa. São os trabalhos, assim, absurdos. O Lara, todos eles, né? O Jefferson, o Jorge, o Max Macedo, o Marcer, todos eles, cara. Tem que ter um treino, você tem que fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Você tem que subordinar o cachorro de alguma forma, você tem que trabalhar porque é diário também, né? Exatamente. É o tempo todo. E aquilo, às vezes eu acho até perigoso, você pode até fazer um trabalho lindo na tua mão de reabilitação desse cão. O Chicão, você conhece o Chicão? Esse eu já ouvi falar porque chegou pra mim de gente que eu conheço, de bairro, assim, que colocou o cachorro lá e de um abrigo que eu faço trabalho voluntário que me comenta sobre ele. Não, ele faz trabalhos incríveis, principalmente trabalhos de posse. Então, tem a necessidade, porque às vezes eu acho perigoso você você pode fazer um trabalho lindo na mão do adestrador, só que o cachorro dentro da casa do cliente, ele já tem domínio do local. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, o cliente mudar o mindset, entender que aquele cachorro precisa de repente, ficar 7 dias sem comer. Precisa, às vezes, dependendo do caso. E o cliente não vai ter esse tipo de... Caraca, mas 7 dias sem comer, preso, não sei o quê. E às vezes o cliente tá com medo também do cachorro. E esse medo fortalece o comportamento, porque o cão é energia também. Sim, né? isso Ele é sente verdade. muito a nossa energia. Então, é necessário que você, de repente, tire o cachorro daquele ambiente para você ter mais sucesso no trabalho. Concordo. Então, às vezes, aí já acontece, a pessoa já leva o cachorro já pra onde conhece, entendeu? Indicação, olha, eu, por exemplo, eu sou uma delas, com os cachorros assim eu nem pego, porque eu não vou ter estrutura pra trabalhar, entendeu? Eu já passo logo, porque eu sei que eu não vou ter sucesso nesse trabalho, né? Não que eu não saiba lidar, eu até sei lidar, eu já trabalhei com cachorros possessivos e tal, mas... Não, mesmo assim, eu vejo que não tem a necessidade de você tirar o cachorro do ambiente. Uhum. Então, eu não... Aí as pessoas acabam já meio que procurando, passando indicação e tal. Só vai quando você tiver o seu centro de treinamento, que você terá. Pô, graças. Que assim seja. Vai ser. Aí você vai fazer altos trabalhos. Eu já tive um Você hotel. mora numa casa grande, pô. Tem 2 gatos aqui, não dá pra... Eu não vou tirar os gatos. Mas, assim, essa casa já foi um delivery de comida, então não dá pra fazer. E eu não quero misturar a minha casa, porque eu sou do silêncio. E eu gosto do meu momento de ficar fazendo
coisa nenhuma, Sim. sabe? Se eu tenho um cão aqui, eu vou ficar o tempo todo alerta, porque eu sou assim. Eu não vou conseguir, tipo assim... Relaxar, né? Relaxar. Eu não consigo. Aí e você não quer transformar a sua casa num ambiente de trabalho, onde você É. realmente precisa estar alerta, porque vão ter cães aqui, né? Fora que tem, por exemplo, a gente tá dentro do estúdio. Sim. E assim, então tem coisa... Porra, Não, mas aqui é um outro tipo de trabalho, né? Não Sim. envolve vidas, né? Exatamente. Mas Exatamente. assim, se eu vou botar um cachorro aqui, às vezes eu tenho um cachorro que tem ansiedade de separação. Aí eu vou botar ele ali, o cachorro vai ficar arranhando a porta. Aí eu vou Sim. ter que, entre aspas, né? Eu vou ter que dedicar tempo a trabalhar esse cachorro ali. E eu não quero ter que fazer isso aqui. Já fiz muito. Uhum. Cara, já peguei cada caso aqui. Imagina. Irmão, quando eu comecei a hospedar Você no hospedava. início, eu hospedei aqui nessa casa. Tinha uma estrutura diferente, muita coisa que mudou e tal. Mano, já botei 2 cães aí que tentavam se matar. Caramba. E eu não tinha essa percepção. Por isso que, sabe, tipo, tudo meu foi no feeling. Aí eu lembrei da questão do Nordeste, que recentemente eu descobri que tem familiar lá que eles falam domar cão, né? Que domador Sim. de cães. E aí eu descobri isso por causa de um tio meu, que são de fazenda, mexe com gado, com bicho o tempo todo. E eu descobri que lá alguém da minha família fazia isso, ou faz. Eu falei, cara, eu devo ter alguma coisa no meu sangue Sim, que por isso... que te trouxe pra isso, né? Exatamente. E por isso tudo que eu fiz foi, tipo, vendo e duplicando. E assim, como se eu tinha... Óbvio que ao longo do tempo o manejo ele começou a ser muito mais preciso. Sim. E tal. Porra, é surreal na hora que você tá fazendo um trabalho, principalmente de controle de agressividade, não ter medo. Não pode, Assim, exatamente. é surreal. Exatamente, isso aí é tudo. E depois... É o mínimo que você precisa, não ter medo do cão. E aí, por exemplo, uma vez, pá, Dog Hero, vieram hospedar o cachorro aqui e cobrar R$30 pra hospedar o cachorro. Porra, 30 E aí reais. o cachorro chegou lá já tentando me pegar e ela falou, ele ataca todo mundo e não sei o que. Eu falei, tranquilo, toma essa guia aqui, bota aí, já era. Botou a guia na minha mão, o cachorro virou meu. E aí, as loucuras que eu fazia. Aí eu deixava o cachorro aí, controlei, beleza, deixava aí, daqui a pouco minha mãe chega, eu tô na rua fazendo outra coisa, ela nem sabe que tem cachorro aqui, é o cachorro rosna pra ela. É isso. Mano, que é, pois é. já fiz cada doideira aqui, só que eu acho que eu botei ele no quintal, tem um quintal aqui. Mas assim, hoje em dia, pelo tanto de trabalho que eu já tive, eu vejo a necessidade de ter um local preparado. Sim, total. E eu não quero que esse local local aqui, que é o meu local de descanso, seja um local para cães, hoje em dia. Tá certo. Tem cães que eu deixo aqui, só que são cães que eu tenho total controle. Eu Sim. sei que se eu deixar aqui, ele vai ficar aqui. Inclusive, um deles me defende. Se qualquer pessoa entrar aqui que ele não conhece, ele vai rosnar para a pessoa. Mas Olha. como uma forma de proteção. Sim. Porque ele faz isso com a tutora. Então, ele acaba fazendo isso comigo Ele também. condicionou também esse comportamento, né? Não com todo mundo, tem poucas pessoas, mas as pessoas, por exemplo, a filha da minha antiga companheira, ela é muito agitada, muito agitada. E até quando ela tá calada, eu acho que a cabeça dela tá a 1000, tem 16 anos. Eita. Então, assim, a energia dela é muito eufórica. E ela não se comporta como deveria se comportar em relação a contato com o cão. Sim. Todas as vezes que ela aparecia aqui, o Dali rosnava pra ela. Todas. E a mãe dela chegava ali, o Dali não fazia nada. Entendeu? E é o cachorro que, se eu fizer assim, ele sabe que eu tô corrigindo. Se ele tentar ir pra rua e fizer assim, ele sabe que tem que voltar. Então é um cachorro, cara, pode ficar aí, pode subir na minha cama, pode dormir no sofá. Tranquilo, não, na cama eu não deixo não, mas no sofá eu deixo. Então tem cães que eu trago pra cá porque eu sei que não vai ficar latindo o tempo todo, não vai ter ansiedade de separação e tudo mais, ok. Só que é um fim de semana, uma semana no máximo, tá? Então, porque eu já determinei, depois de... Cara, já peguei cachorro à beira da morte aqui. Nossa. Porque eu não sabia e precisava de dinheiro. Então, assim, tu imagina, com 18 anos mais ou menos assim, porra, nunca teve um salário mais de R$1.000 e aí aparece uma oportunidade de tu receber um cão durante 20 dias e ganhar R$3.500. Porra, sacou? Tu imagina pra lógico. cabeça de uma pessoa... de um garoto de origem pobre, tá ligado? Que nunca viu R$1.000. Foi, assim, pior coisa que eu fiz na minha vida. E eu não sabia cuidar. E depois disso, eu reparei, cara, não sei lidar com cães enfermos, cães doentes a nível de que você tem que fazer curativo, não sei lidar. Cachorro que você tem que limpar, não sei lidar. Mas você não sabe lidar, por exemplo, se o cachorro é agressivo porque não deixa você mexer nele? Não, isso é de boa.
Hoje em dia é de boa, na época não era. Sim, Porque sim. eu ia ter medo de limpar, porque ele ia tentar me Você morder. mordeu. A mordida é o de menos, mas, cara, não Não é tem o de jeito. menos às vezes, não. Mas, Não é tão de menos assim. assim, eu tenho um certo. Cara, eu tenho mania de limpeza, só que eu não gosto de ficar limpando xixi e cocô. Quando não é no cão, pior ainda. Eu tenho essa questão minha. Podem me julgar, tá tudo bem. Não ligo. Então, eu tenho essa questão. Então, cara, não gosto. Porra. O Dali, ele tem mania de fazer xixi e cocô na cozinha, tá? Então, é uma coisa que eu tenho que ficar atento. Se ele vem pra cá, eu sei os horários. De manhã, 6 horas da manhã, eu sei que se der mole, ele vai passar pra cozinha. Então, sempre boto uma barreira ali. Se ele não passar, ele não vai fazer. Se ele passar, ele vai fazer. Como fez. Aí é que eu descobri que ele é condicionado a fazer Na xixi e cozinha. cocô na cozinha se ele não for pra rua nos horários dele. Meu irmão, pra limpar aquela porra, eu odeio ter que limpar xixi e cocô no chão, mano. Nojento, né? Não, tem gente que limpa de boa. Eu Não, não eu limpo gosto. de boa, mas é nojento. Eu não limpo de boa, mas limpo por higiene. Se tu for ver aqui, às vezes tá bagunçado só de ter livro, eu boto muito livro aqui, anotação das coisas que eu tenho que fazer, mas eu tenho mania de limpeza e de coisa arrumada. Só que não gosto de limpar xixi e cocô, porra, ter que passar pano, não sei o que, depois molhar o pano lá, tirar o excesso, aí não gosto. É desagradável, Porra, né? Enfim. Por outro motivo pelo qual não faço a parada aqui. Tive um hotel em Santa Teresa, Ah, que legal. era a antiga embaixada da Áustria. Nossa, Era um que lugar, chique. porra, Sensacional. absurdamente Que grande. maneiro. Não deu certo por causa do dono. Se ele vê isso aqui, problema dele. Eita, viu? Não tenho problema com isso. A gente não vai se trombar na rua também. Mas ele sabe que ele é um cara inconsequente e. Ai, coitado do cara. Coitado do cacete, falava cada merda. Meu irmão, o maluco xingava a própria mãe, cara. O cara era muito louco. Uma vez ele falou que discutiu com a mãe dele e falou que se ela não saísse da frente dele, ele ia bater nela, tá ligado? Caramba, Seus gente. 70 anos falando isso. 70 anos? Ô, moço. Não, tava bem. Tava no shape e tal, lúcido, até onde a gente sabe. Sei. Só que era um cara muito maluco. Que por causa doido. dos traumas da vida dele, uma família muito complicada. Sempre teve muito dinheiro, porque o pai dele era envolvido com corrida de Fórmula 1. Então, assim, vem de uma família cheia da grana. Porra, Sim. desde pequeno já viajou pra vários países na Europa, América do Norte. Mas era um mimado. Então, não sei se ele era Inconsequente. mimado, porque a postura dele não era postura de gente mimada, tá? A postura sabe, da forma como conversar, das coisas que ele... dos conhecimentos que ele tinha. É óbvio que quando você lida com uma pessoa de 70 anos, é meio difícil saber se foi mimado ou não. Sim. Em questão de conhecimento. Que o cara, pô, uma das coisas que ele me ensinou, agradeço até hoje, foi a ignorar pessoas negativas e problemas. Por quê? Cara, isso ficou na minha cabeça. Ele falou que a fila é interminável. É verdade. Isso ficou na minha cabeça. E faz todo sentido a questão do universo de você atrair as coisas. Sim. Então, cara, você tem uma pessoa que vai... Pô, você vai perder tempo brigando na rua. Você tem 1 milhão de pessoas, tem infinitas pessoas iguais àquela. E se você der importância para aquela, você vai encontrar todas as outras. Então, eu aprendi com ele a não ligar para, tipo, problemas ou pessoas e tal. E também foi um dos motivos pelo qual a gente saiu de lá. Porque um dia eu podia fazer alguma Mas você tinha sócios lá, não? Então, eu tinha o Fabiano, que era ele. O Fabiano morava Que é numa o casinha que senhor, tinha lá. E tinha a Michelle, a minha antiga companheira. Ela acabou entrando como sócia Sim. também. Então, a gente dividia a grana entre 4 pessoas. O dono do espaço cedeu o espaço, então ele se Sim. tornou meio que sócio, assim, só porque ele tinha o espaço. Sim, o espaço. Então, a gente dava 25% para ele de todo o lucro. Sim. Só que, por conta da pessoa que ele era em si, a gente preferiu não ficar lá. Porque eu sempre prezei por trabalhar com energia positiva, paz, serenidade. Sim. E lidar com pessoas É muito difícil. é muito difícil. Se fosse uma pessoa que, cara, tivesse na mesma energia que a gente, porra, ia dar super certo, super certo. Mas é muito difícil você também encontrar... Lógico, a gente atrai o que a gente transmite, né? Então, Com né, certeza. se você também tá vibrando numa energia positiva, você vai atrair pessoas dessa forma, né? Com certeza. Mas
a gente está lidando com pessoas o tempo todo. Sim. Né? E a gente precisa também saber se blindar e saber lidar com energias diferentes da nossa. Também é um aprendizado. Sim, né? sim. E é uma evolução também, se você for Claro. pensar bem. Mas mas no sim. caso dele não funcionou muito. Porque na real, assim, eu já é porque o Fabiano também não me contava tudo o que acontecia lá em relação a relacionamento do proprietário do local com ele. Eu Sim. fui descobrindo isso depois. Que o cara batia lá na porta dele pra falar com ele, o Fabiano não queria falar com ele, e o cara ficava Mas perturbando. peraí, Fabiano é quem? É o teu Fabiano era nosso sócio. sócio? Sim, tá. Ele era meu funcionário de passeio, Sim. tá? Mas ele morava nesse local e acabou se tornando nosso sócio porque ele tava lá na maior parte do tempo pra lidar com os cães. Sim. Então, assim, a gente tentava revezar a Michelle, Fabiano e eu, porque o Fabiano trabalhava no outro lado da rua, numa vendinha. Então, eu trabalhava com passeio de manhã e à tarde o Fabiano ia trabalhar às 8 da manhã, aí eu terminava os passeios umas 10, 11 horas, ia pra lá e ficava até ele voltar. Sim. Então, e aí ele trabalhava dia sim, dia não, então a gente revezava. Tinha dia que eu não ia pra lá e tal, e aí tinha essa questão. Só que depois eu comecei a descobrir que o proprietário tinha alguns, entre aspas, problemas com ele de, sei lá, Fabiano, ele não podia passar pelo quintal da casa, ele tinha que ir por baixo, tá ligado? Que isso, gente? Coisa Não, tudo bem, até aí tudo bem. Só que o cara criava caso com isso, além do que do normal. É atividade. Normal. Pois é. Mas a grande questão que pegou é que um dia ele chegou pra mim, cara, a gente tá aqui hoje, só que amanhã pode não tá. E aí isso já porra, como assim? A gente iniciou um negócio pra amanhã pra talvez não dar acabar. certo. Ok, existe a possibilidade, mas o cara já chega pra mim com 2 semanas de negócio que, porra, amanhã pode não ter. Eu fiquei meio abalado com isso. Lógico, eu acho que também isso foi o meu ficaria. sexto sentido falando. E aí, algum tempo depois, tinha uma cadelinha que ficou lá. Aí o Fabiano, ele foi para um projeto cultural, porque ele também dança. E aí eles estavam resolvendo uma parada com a prefeitura da Baixada, sei lá, uns cantos desse aí, do município aí. Eu não sei se é a prefeitura que fala. Tava resolvendo o processo burocrático aí dessas coisas aí cultural. Sim. E aí, ele acabou não voltando no horário que deveria voltar. E aí, eu teria que substituir ele no local. Só que eu tava sem a chave. Eu teria que pegar a chave com o Fabiano. E como eu acreditava que ele ia voltar em determinado horário, eu acabei indo embora mais cedo. E aí, tinha uma cadelinha que ela tinha um pouco de ansiedade de separação. Mas a gente tinha espaços separados pro cão ficar. Sim. Tem ansiedade de separação, problema do cão. A gente Exatamente. trabalha isso também. Pô, a gente não tá deixando o cachorro com fome, nem com sede. Sim. Vai chorar? Tudo bem, pode chorar. Só que o cara não tinha essa visão. E aí o cachorro ficou chorando. Ok. Só que aí o maluco me ligou me dando esporro. Porque cadê Fabiano? Como se eu fosse pai do Fabiano, tem que Sim. saber onde o Fabiano tá. E aí ele, porra, xingou e falou uns bagulho. Eu falei, mano, não tô aqui pra passar isso. Nossa, Por que isso, tá situação ligado? chata, né? O cara não é meu patrão. Pois é. Tá ligado? Tipo, não tem necessidade de... Ele pode até ficar puto. O cachorro tá chorando e tal. Ok, o cachorro tá chorando, tudo bem, deixa o cachorro ficar Deixa o sozinho, cachorro isso é chorar, normal. né? E dentro da casa do maluco, ele nem ouviria isso, tá ligado? Então, tipo... E o cachorro tava num local protegido. Sim. Enfim. Só que a forma como ele me tratou, eu não gostei. Lógico. E eu aí, também. porra, chorei pra cacete. Eu falei, mano, não... Fabiano, não... Falei com a Michelle. Durou quanto tempo a hospedagem? Cara, quase 2 meses só. 2, 3 meses talvez. E era um local muito incrível, assim, no quesito do que eu O local quero em si, proporcionar pro cão. Porque era tudo aquilo que eu queria. Tinha uns canis que a gente tava juntando dinheiro pra reformar, pra deixar o cachorro dormir em segurança, porque a minha maior preocupação em si era os cachorros se matarem de madrugada enquanto a gente estava dormindo. É a maior preocupação. Sim. Por isso que eu acho canil importante. Lógico, Pro cachorro total, dormir. Total. Então a gente estava juntando dinheiro para reformar os canis. E aí eu pensei, ainda bem que a gente não reformou o canil antes de dar Pois essa merda. exatamente. Ainda bem, porque é investimento que vocês iam fazer na casa do cara, que simplesmente falou, hoje tá aqui e amanhã pode não tá. Exatamente. Né? Simples assim. Nunca fez o contrato que falou que era para ter feito. Vou fazer não o tinha contrato e interesse, fica... Exatamente. Só queria o dinheirinho dele lá. Exatamente, só queria o dinheirinho dele. E aí... O que eu tava falando? Do tempo que a gente ficou lá e tal. Aí ficou 2, 3 meses. E acabou. tipo, recebemos vários cães, assim, tipo, e como eu falei, era o local que eu queria profissionar.
proporcionar. Por quê? E você trabalha há quanto tempo com cachorro? Com cachorro, acho que em março vai fazer 8 anos. Nossa, tem bastante tempo. É, Caramba. exato. Mas com adestramento tem quanto tempo, particularmente? Eu acho que 6 ou 5. Ah, bastante Não, acho que vai tempo. fazer 6. O adestramento foi, na realidade, uma necessidade. Porque eu comecei com passeio, eu trabalhava com... Meu primeiro e único emprego foi numa loja chamada Fast Shop. Eu era estoquista lá, que eles chamam de operador de loja. Aquela do Barra Shopping Do ali? Barra Shopping. Aí, trabalhei lá, né? Porque minha mãe queria que eu trabalhasse. Não, tem Ok, que mãe, trabalhar. vou trabalhar. Aí, minha carteira assinada, né? O CLT. Nunca mais, graças a Deus. Também, graças a Deus. E aí, o Edson, né? Ele era amigo da minha mãe, que minha mãe já namorou o irmão dele e tal. E aí, ele confiava em mim. E na época eu tinha uma produtora audiovisual também. E aí a gente gravou um clipe pra ele. E depois ele me contratou pra fazer um curso de adestramento em DVD. Que foi aí que eu peguei minhas primeiras noções de adestramento. Tudo Sim, observando. sim. Entendeu? Ah, mas era observando um profissional de adestramento. Sim. Tá. Né, e tava lá junto. Aí, a gente batendo papo e tal, ele comentou que não contratava pessoas pra trabalhar com ele. Gostaria, mas não contratava porque era um trabalho de muita responsabilidade. Mas é muito, né? Exato. Mas principalmente porque ele tinha a chave da casa de clientes e muitas das vezes precisava entrar na casa do cliente se o cliente está em Isso casa. também é uma questão, né? Inclusive teve o caso aí do adestrador que estava roubando a casa dos clientes, né? Final do ano passado. Passado ou retrasado? Foi passado. Eu não soube desse caso, mas eu já Menino. ouvi de clientes meus que já aconteceu com esses clientes. Não, foi final de 2021. O cara ele foi pego, era uma quadrilha. Caraca, E que o cara doideira. tem 19 mil foi preso, foi solto, e ainda foi entrevistado na Record pra negócio de Natal, de fogo de artifício. Isso? E detalhe, a Record que fez a matéria, foi ridículo, a Record que fez a matéria dele, da prisão dele, né, de tudo que aconteceu, a cliente denunciou ele, e aí depois, uma semana ele foi preso, uma semana depois ele foi solto, ele fez uma matéria pra Record de cachorro e fogo de artifício. Porra, mó viagem. Surreal, né? Assim, surreal. Pra vocês verem, ó, que números não querem dizer nada. Não querem dizer Letícia aí, nada. uma porrada de curso aí. Exatamente. Eu tenho Porra. 1.500 seguidores, nada. Mas o que acontece? E esse engraçado que foi... Nossa, eu fico até arrepiado. Porque esse cara, eu fui fazer um seminário com o Carlos Guimarães, no CT dele lá no City Dog. Carlos Guimarães, um beijo, meu amor. E aí, ele participou do seminário, eu não sabia de nada. Uma semana depois do seminário, apareceu a reportagem da Record. Foi um bafafá entre os adestradores, todo mundo... Porra, como é que pode, sabe? O cara me faz um negócio desse, isso queima muito a gente. E pode acontecer. Pode. Entendeu? Eu já parto como eu sou um pouco mais positivo, digamos assim, eu parto de uma que, cara... O problema é dele. Se a gente passa a energia... Não é nossa responsabilidade. Mas isso pode queimar. Porque é justamente claro, isso. Porque claro. você entra na casa do cliente. Sim, entendeu? Sim. Mas eu vejo muita questão da energia, entendeu? Então, Sim. cara, eu acredito que o cliente que vai chegar pra você, ele já vai sentir isso. Sim, exatamente. Então... E o que eu percebo... Foi até nessa época... que teve esse bafafá todo, que eu percebi, inclusive, também que muitos clientes, por incrível que pareça, preferem a adestradora mulher do que homem. Porque sentem na mulher, teoricamente, uma maior segurança nesse sentido, né? Não que o homem seja filho da... Mas, assim, porque, né, uma questão pela sociedade machista mesmo, vê que, de repente, a mulher... ela se passa mais credibilidade nesse sentido. Sim, né? sim. Então eu falei, cara, opa! Mas assim, de qualquer forma, foi uma situação muito triste pro meio do adestramento inteiro, porque eu conheço, graças a Deus, eu fui muito bem acolhida por todos os profissionais de adestramento, fui ajudada por vários. Pô, Jorge, meu parceiraço, me ajuda muito. Todos, Chicão, o Perdiga, todos eles, sabe? Ele tá pra vir aqui, a gente tá conversando. O Perdiga é gente boníssima, eu fiz a mentoria dele. O cara é bravo. O cara é bem sucedido, o cara é vencedor. É referência também. E todos eles me acolheram com muito carinho, sabe? São profissionais incríveis, pessoas incríveis. Acho que o meio que a gente tá é uma propagação de amor, né? Sim, então,
Eu acho que o amor em si, ele fala mais alto do que qualquer coisa dentro desse meio do trabalho com porque animais. acaba sendo uma família. Sim. Né? Porque assim, o adestramento acaba uma coisa muito fechada, todo mundo se conhece. Então, é uma família, né? E eles nos ensinam muito. O que eu acho legal é isso, é porque eles não... Lógico, tem que, de repente, que não quer passar tanta informação, mas todos procuram te ajudar. Né? E eu acho que até os adestradores homens têm esse cuidado com nós mulheres. Eu percebo as minhas amigas adestradoras mulheres que nós somos muito acolhidas e muito cuidadas por eles, né? Porque eles se sentem, acho, nesse dever, né? Nesse papel de nos ajudar, de nos proteger e nos conduzir também, nos ensinar. Eu acho, eu não tenho que reclamar disso, não. E aí a gente vê uma situação dessa completamente fora e a gente vê o caráter dessas pessoas que eu conheço no adestramento, assim, fica muito triste, porque se destoa totalmente. Mas sai na televisão e pode queimar uma classe inteira. Ah, verdade, sendo assim. Isso é muito triste, né? Mas enfim, águas passadas. Não sei se esse cara tá vivo, se tá morto, enfim. Isso aí já é um problema dele. Exatamente, né? Vai ser feliz, ou não. Espero que sim, né? Fazendo bem, fazer o bem sempre. Que ele tenha se redimido, assim, né? Se arrependido e esteja seguindo o caminho correto aí. Porque ele é um bom adestrador. Eu vi os trabalhos dele, ele tinha um bom trabalho de adestramento. E no curso do Carlos Guimarães, ele estava super focado no treinamento. Assim, completamente, caraca, eu tomei um susto, né? Todo mundo tomou um susto, né? Quando viu. Mas é isso. Mas e você? Você fazia o que antes de trabalhar com Cara, eu sou formada em Relações Internacionais. Eu queria ser diplomata. E aí... Tem que estudar pra caraca. Muito. Eu tentei a prova, né, do Rio Branco, né, o Instituto Rio Branco. Tentei uma vez. Não passei, logicamente, são 4 etapas. Eu não passei nem na primeira. E estudei, tá? E cai o que nessas provas? Cara, são... política internacional, muita economia, teoria das relações internacionais, enfim, tem muita coisa, né? Muito específico. Direito, cai muito direito também. Direito administrativo, direito internacional, bastante, lógico. Então não tem só... Veio uma dúvida agora. Se Português, inglês, 4 idiomas. É o mínimo que você precisa saber para ser diplomata, são 4, né? Não, na verdade a prova são 3 idiomas. O inglês é obrigatório, o espanhol e o francês, eles são... O inglês é eliminatório, o espanhol e o francês são classificatórios. Então, são 3 idiomas. Eu, no caso, falo inglês e espanhol. Quer dizer, espanhol eu não falo, assim. Você desenrola. Eu desenrolo. Mas, assim, eu tive que estudar para a prova, né? No caso, eu nem cheguei na etapa do espanhol, porque é a última etapa, porque ela é classificatória, ela já não é mais eliminatória, né? Entendi. Tanto inglês, aí você escolhe ou francês ou em espanhol. Mas não cheguei nessa etapa. Mas, o inglês, eu fiz a prova de inglês, fui muito bem na prova de inglês, mas não passei a primeira etapa em português e inglês. Eu fui bem nas provas, mas eu não passei, porque assim, o corte é muito alto, né? E também, infelizmente, tem muita panelinha para entrar no Rio Branco. Na verdade, para você entrar em qualquer instituto público, né, tem uma panelinha muito grande. Eu fiz a UPERJ também. Eu fui muito bem pro mestrado da UPERJ. Nossa, mas infelizmente eu não fui selecionada. Eu passei por nota, mas não fui selecionada para entrevista. Tanto eu quanto minha irmã. Então, aí, enfim, mas eu queria ser diplomata, né? Eu entrei, só que eu acabei enveredando para o comércio exterior, porque eu fiz Estácio, e na Estácio você se forma como bacharel em Relações Internacionais e Ciências Políticas e comércio exterior, né? Então, eu acabei indo para o lado de comércio exterior, então trabalhei em despachante aduaneiro, trabalhei muitos anos na área de petróleo, na FMC. Aí depois, em 2016, eu fui demitida por conta da crise, né, econômica, da Dilma e tal. Fui demitida e nunca mais consegui me recolocar no mercado, que hoje em dia eu agradeço, para mim foi um livramento, porque eu realmente não sei lidar com o mundo corporativo, né? Eu não sou uma pessoa que eu não gosto de trabalhar para os outros, entendeu? Então... enfim, eu sinceramente posso te falar que eu era uma profissional medíocre. Sim, medíocre. Eu fazia o que eu tinha que fazer sem
sem vontade Faz nenhuma. faz o mínimo para não exatamente, ser feijão com arroz demitido. para não ser demitida. E acabei sendo. Então, assim, hoje eu agradeço muito, porque eu não voltaria de forma alguma para o mercado corporativo, né? Prefiro eu empreender no meu negócio. Então, apesar de eu também não ter um viés empreendedor muito grande, né? Eu tenho ideias. Às vezes eu não sei planejar e concretizar essas ideias, mas ideias eu tenho muitas. Mas enfim, aí eu larguei e aí, enfim, veio... Não, foi 2015, porque foi no mesmo ano que eu saí do emprego, né? Eu saí da FMC, fui demitida. E aí eu já estava com férias programadas para Europa, e aí veio o Zeca nesse interim. O Zeca veio uma semana antes de eu viajar para Europa. Caraca. Foi muito louco, porque eu não tinha com quem deixar esse cachorro. Só que eu tinha que pegar o cachorro porque ele era de uma amiga minha, os filhotes eram de uma amiga minha, e a minha mãe, a minha amiga falou que o pai, o Golden pai, tava querendo matar os machos. Caraca, que doideira. E aí eu tinha que pegar o Zeca, de qualquer jeito. Aí eu falei, não, eu vou pra lá. Eu peguei o Zeca, ele tava lá em Itaipava, perto de Itaipava, acho que é Nogueira, perto de Itaipava, por ali. No sítio dessa minha amiga. Peguei o Zeca. Aonde que eu vou deixar esse cachorro? Falta uma semana pra eu viajar, ficar 32 dias na Europa. Aí consegui uma pessoa que ficasse com ele, amiga de uma amiga minha, ela ficou muito bem. Graças a Deus, assim, porra, tipo, as pessoas que eu nunca imaginei na minha vida me prestaram esse serviço de vida, né? Que eu sou extremamente grata. Nunca perdi o contato, infelizmente, mas assim, porra, salvou minha vida com meu cachorro, né? O Zeca ficou 32 dias longe de mim. Aí ele voltou pra minha casa. Quando eu peguei, ele tinha 2 para 3 meses e ele já era desse tamanho. Caraca. Ele já era enorme. Quando eu peguei, já tava com quase 4. Caraca, eu tomei um susto. Falei, filho, que é isso? Já tava desse tamanho. Que é isso, filho? Como assim? Já não pegava mais ele no colo. Mas foi assim, Aí, a partir dele, começou a vir a ideia de, trabalhar com o universo pet, porque realmente é um universo muito rentável. E tá no início, né? Exatamente. O Zeca vai fazer 8 anos. Então, assim, já tem um tempinho que eu já planejava essa ideia. Só que eu nunca imaginei adestramento. Nem sabia o que era isso. Então, e não tive realmente uma necessidade, porque o Zeca nunca roeu um pé de mesa. Nossa, melhor coisa. Não, o Zeca é fora do normal, assim. Mano, o Apollo que você conheceu, ele rói as coisas. Ah! Ele já roeu guarda-chuva. Caraca! Ele é cachorro no corpo de gato. Tu viu? Não sei se você viu a caixinha de papelão que tava ali. O Odin você não vai Como é que ele rói, gente? Que doido. É igual cachorro. Não vai. Rói rodapé, ele é igual. Se der mole. A única coisa que o Zeca faz, eu acho que eu adoro, porque, cara, é a única coisa que, mostra que é cachorro. Ele pega o controle remoto lá de casa. Mas ele não destrói o controle, ele pega e me dá, porque ele tem um retriever muito forte. Então, assim, ele pega e me dá o controle. Eu falo, filho, não vou jogar o controle. Tem um chinelo, conhece Kenner, né? Conheço. Eu paguei quase R$200 no Kenner, porque eu não queria ter a Havaiana, nem esse chinelo doido aí. E aí eu, preciso de um chinelo confortável. Aí gastei quase 200 no Kenner. Tá todo ruído, porque ele ruiu. Puta, que sacanagem. Cadarço de tênis, ele vai lá e rói. Jesus. O chinelo da minha mãe começou a dar mole. Mas não tem aquele negócio de gato, mas ele nem não gosta de arranhar, nada disso. Arranha. Arranha o sofá, arranha a cama, arranha um arranhador. Aí tem arranhador dele. Tem. Cara, a gente... Mano, olha como o universo age. A gente tava fazendo pet sitter na casa de um cliente, lá em Botafogo. E aí, vamos jogar o lixo fora. Tem uma casa de gato nova pra ser jogada fora. Tava lá. Aí eu olhei, meu irmão, peguei. Peguei. Nossa. Que bom, né? É. Mas ele gosta mais de roer do que de arranhar. Jesus, que gato doido. Bolinha, eles gostam. Hoje ele é mais do que o Apollo. Mas o Apollo acabou pegando isso também. Mas hoje ele traz. Tu tacar a bolinha, ele pega na boca, traz e solta no teu pé. Oh, meu Deus, coisa fofa. Ele é muito sinistro. Você não vai conhecer porque ele tem medo de pessoas que ele não conhece. Então não, mas eu vou te falar, eu tenho um pouquinho de medo de gato. Vou ser sincera. Mas vou te falar. Acho que era algo relacionado a isso que eu ia falar naquela hora que eu esqueci. Tem uma cliente nossa, que é a Michelle, que trabalha com ela. Eu nem sei mais como é que tá, porque a Michelle se mudou tem 2 semaninhas e alguns encontros eram aqui em casa. Que ela tem sinofobia. Tem medo de cachorro, gato e bichos no geral. Sim. E aí a questão da delicadeza, da energia,
Cara, era um trabalho que eu não peguei. E aí eu coloquei a Michelle pra fazer. E Legal. deu super certo, porque a Michelle é mais emocional e tudo Sim. mais. E, cara, a melhor coisa que eu fiz foi não ter pego o trabalho e passado pra Michelle. Legal. E outro dia ela deu comida pro cachorro, na mão, Olha assim. que beleza. Tremendo, gritando, mas deu. Mas ela tem cachorro e tem medo de cachorro? Não tem. Não tem cachorro. Ela não... Cara, tu bota... Mas ela te chamou então pra quê? A mulher? Pra perder esse medo. Entendi. Ela queria perder o medo de cachorro. E eu encontrei ela por acaso, porque, cara, é o universo, é Deus agindo, sacou? Sim, com certeza. E aí um dia eu tava vindo da Barra, ia direto pra casa, só que era uma época que a gente tava promovendo 3 aulas gratuitas de adestramento pra arrecadar dinheiro pro abrigo, né, que tava sem comida. E aí eu tava indo, por acaso passei na Praça dos Cavalinhos, lá na Tijuca, e decidi voltar e parar ali pra panfletar. Aí tava passando essa menina com a outra, com um cachorrinho na coleira, eu nem me liguei. Aí depois eu fui descobrir que ela passou na prova pra Polícia Civil, ia ter que passar por um processo de adestramento. E lá deve ser só cachorro sinistro. E por isso ela precisava perder o medo, sacou? Só isso, né? Assim, eu tenho, não é que é medo de gato, assim, depende, tem gato que eu venho, falo, mas eu nunca fui arranhada, nunca, mas eu tenho esse medo de ser arranhada e sentir que eu não gosto, eu tenho medo de ser arranhada, não gosto. Uma vez o Odin quase furou meu olho. Nossa, eu tenho um pavor disso. Só tem um gato que eu sempre, que é o gato da minha avó, que morreu com 20 anos, que eu não tenho medo, que eu não tive medo dele. Mas, assim, dos outros gatos, eu chego perto, faço um carinho assim, mas se o gato já dá uma virada de cabeça, eu já tiro a mão e saio. Porque eu fico com medo. Porque o gato vai me arranhar, o gato vai me morder. Agora, cachorro, filho, pode vir. Eu corrijo o Apolo às vezes, dando cutucão, porque ele bate no Odin. E o Odin funciona com o gato também? Não que funcione. Mas ele para, porque que bom, ele né? ataca o Odin. O Odin é o primogênito, aí eu não deixo. Não pode deixar. O Odin que tinha que dar porrada nele. Lógico, até. Mas às vezes eu deixo. Quando eu vejo que tá muito chato, aí eu vou lá, dou um cutucãozinho. Ontem eu fiz isso. Eu fui lá, fiquei olhando na porta, vamos ver se ele vai atacar. E aí ele foi perseguindo, eu fui lá e dei um cutucãozinho de leve. Ele olhou pra mim, aí ficou olhando pro Odin, olhando pra mim. Aí deu a volta e deitou. Aí parou. E você não tem vontade de adestrar, não, os gatos? Cara, no momento, eu tenho esses planos. É porque eu tenho muito plano. Sim. E assim, pra montar esse podcast aqui, eu demorei mais de 1 ano. Caraca! Sacou? Então, eu tenho uma dificuldade de concretizar as coisas, tá? Não, mas vão dizer que vão dizer que um podcast, né? Cara, no geral é fácil. Pra mim não é. Assim, falta muita coisa aqui. Falta cenário, tudo mais. Tá ótimo. Equipamentos. Mas vão dizer que eu tenho TDAH. E por isso eu também tenho. Eu não fui diagnosticada ainda não, mas eu tenho certeza que eu tenho. Mas é muito. Então, eu tenho muita coisa pra fazer antes, sacou? Então, mas eu estudo, quando eu lembro, eu paro e estudo de comportamento e tudo mais. Porque é verdade, assim, um condicionamento acaba sendo o mesmo, né? O que a gente tem que pensar só é que, logicamente, que gatos têm comportamentos peculiares de gato, Sim. Né? Os instintos do gato. Né? Logicamente que a gente passando de sobrevivência, alimentação e água, para os dois. Sim. Mas tem coisas que são muito específicas do gato, comportamentos do gato, né? Sinais corporais do gato, que eu também não entendo bulufas. E eu não tenho muito interesse também em entender porque eu tenho medo de gato. Então, eu não... Mas, assim, a questão do condicionamento em si é a mesma, né? Enfim, sentou, pagou, entendeu? Sim, sim. Mas... eu sei, por exemplo, às vezes o Odin, eu sei que ele quer comer porque ele fica me rodeando. Exatamente. Aí você também tem gato, já tem essa percepção. Eu nunca tive gato, então eu também não tenho esse olhar de perceber o gato, né? Mas, assim, acredito que o condicionamento seja a mesma coisa. Se você trabalhar com alimentação e água, você pode daí começar a explorar. No gato é um pouco diferente por causa do comportamento e personalidade. Sim, sim. Igual, por exemplo, dá pra adestrar cavalo. O gato gato não bebe muita água também, né? Cara, bebe, tem que beber. Ele tem problema de rim, não tem? Pode ter. Tem muito gato com probleminha de rim. Mas é diferente, assim. A questão do gato, eu acho que é muito mais comportamental.
que é igual quando da psicologia, né? Que você entende as necessidades e o comportamento do animal e Sim. molda algumas coisas, do que adestramento em si. Porque o adestramento, ele é padronização de comportamento. Sim, total. Então, assim, a gente conseguiu, a gente acha que ensinou o Odin a pegar a bolinha e trazer. Às vezes ele fazia isso porque natural Sim, dele. sim. Então tem essa questão. Não dá pra eu adestrar o Odin por exemplo, não sair da porta. Pois não dá. porque já tá. Porque pro gato é impossível, praticamente. É uma né? opção, mas eu sei que se eu deixar a porta e deixar ele sair, ele vai dar os pulos dele e vai voltar. E vai voltar. Exatamente. Exatamente. O cachorro a gente já não sabe se volta, mas o gato vai voltar, com certeza. Dependendo do cachorro, Pode, a gente sabe bom, se volta assim. porque o gato, ele é muito... Pelo que eu entendo, né? O cachorro, ele é mais andarilho, o gato é colonizador, né? Uma coisa que eu já entendi do gato, né? O gato ele fica onde tem a comida. Também. Né? Mas tem a questão do porquê que o animal veio... Não é essa palavra. Do objetivo espiritual do animal. Acho que tem isso. O gato, ele transmuta energia, Os né? gatos transmutam energia. Por isso que aqui tem 2, porque a casa é grande. A casa é grande. O que eu li é que o cachorro, ele absorve, mas não transmuta. O gato absorve e transmuta. Por isso que cães adoecem mais. Exatamente. E o ideal era você ter um cachorro e um gato juntos, né? Pra Essa eu não sabia, mas porque se você pensar bem, o cachorro absorve... E o cachorro, logicamente, assim, o gato... Eu tô falando de pessoa que não tem gato, que não conhece gato, tá? Uhum. Mas a percepção que eu tenho de gato é que o gato acaba sendo mais independente comportamentalmente. É natural do gato ser mais independente Por do isso cão. é mais difícil adestrar. Exatamente. Então, o cachorro, como ele tem uma maior dependência da gente, ele tem uma maior leitura, ele tem uma maior convívio e ele tem uma maior obsessão de energia, porque a troca é o tempo todo. Exato. Né? Então, realmente, o cachorro adoece muito, né? E eu vejo muito, assim, pelo meu cão, assim, eu tive problemas muito sérios com depressão. Eu tenho, né, depressão. Não é diagnosticado, mas eu tenho... Você sabe, né? O sentimento que você passa mas e tal. chegar a níveis, assim, absurdos, né? Você chora. Choro. Nunca, graças a Deus, nunca tentei me matar, mas já pensei algumas vezes, enfim, né? E eu vejo, principalmente no Zeca, essa absorção e se reflete diretamente na saúde do Zeca. Eu vejo o meu cachorro, infelizmente, é muito debilitado, é muita alergia. Lógico, é da raça, do Golden, eles têm uma tendência de ter dermatite e tal, mas o Zeca é surreal, problemas estomacais, né? E a nossa consciência também é intestino total, né? Sim, então, ele tem sim. muitos problemas intestinais. Ele agora, infelizmente, graças a Deus, né, não era câncer, mas ele teve que tirar o baço, tinha um nódulozinho no baço, ele teve que tirar também um nódulozinho aqui das costas, graças a Deus, benignos os dois, mas, né, já é a terceira vez que ele tira nódulo, né, ele já teve também um nódulo no peito, que era um lipoma, então eu sinto que isso é também uma... Reflexão. Ele tá refletindo, até porque inicialmente o Zeca veio para suprir realmente uma necessidade minha de carência, né? Eu sempre amei cachorro, logicamente, mas ele foi um cão âncora durante muitos anos, né? Hoje em dia eu entendo, apesar de ainda, infelizmente, não conseguir mostrar isso para ele, né? Mas eu sinto que ele ainda ele é um cão de suporte emocional. E foi durante muito tempo. E, infelizmente, hoje eu vejo que ele não tem responsabilidade absolutamente em nada do que eu sinto. Uhum. Mas, infelizmente, eu acabo passando isso pra ele. Não tem como, porque a troca é imediata, né? A troca é o tempo todo. É sem saber. Então, infelizmente, ele acaba refletindo muito na saúde dele. O que me deixa, assim, devastada. Porque só em pensar que pode acontecer alguma coisa com os dois, os meus cachorros. Mas a Picles, ela é mais tranquila em relação a isso. Apesar dela ser muito ligada em mim, ela é... As pessoas ficam loucas, porque a Picles, ela anda sem guia, olhando pra mim assim na rua. Ela é surreal. O Zeca não. O Zeca é nesse sentido até mais independente e tal. Mas normalmente o cão de suporte emocional é mais independente mesmo. Mas ele assim... como ele convive comigo, vai fazer 8 anos agora, dia 9 de fevereiro, ele vai fazer 8 anos. Ele é aquariano que nem eu, faço dia 6, ele faz dia 9. Até isso, a gente é igual, porque ele faz aniversário 3 dias depois que eu. Cara, ele infelizmente reflete muito as minhas questões. E eu me sinto muito culpada por isso. Uhum. Logicamente, é uma culpa indireta, mas é uma culpa. Porque mas ele absorve. O lado
Não que isso seja bom, mas o lado bom é que você tem essa consciência. Sim, eu tenho essa E a partir consciência. dessa consciência você Eu consegue tento mudar. limpar isso o máximo possível. Eu faço o Ho'oponopono o tempo todo pra ver se limpa, entendeu? Aham. Porque assim, eu sou apaixonada nesse cachorro. E pensar que pode acontecer alguma coisa com ele, eu vou sempre me culpar e achar que isso é responsabilidade minha de alguma forma, que foi Compreendo. negligente, que não soube canalizar os meus problemas, né, pessoais, as minhas questões pessoais para outra coisa, acabei batendo nele, né? Tipo, Sim, refletindo nele, né? Isso pra mim vai ser sempre uma questão. Com a Picles já não tem esse problema. A Picles é uma relação mais fácil de se lidar, né? O Zeca não. Ele, infelizmente, ele absorve muito. Entendi. E eu vejo isso muito na saúde dele. Tem que ter um gato, só que aí eu tenho medo de gato. Até porque eles cagam pra gato. Zeca, vê gato, vê gambá. Gente, a caça do Zeca é só bola. É bola, coco e pedra. Ele sabe diferenciar os três. Eu falo, Zeca, pega a pedra, ele pega. Zeca, pega a bola, ele pega. Zeca, pega o coco, ele pega. Mas gato, gambá, outro cachorro. O Zeca ignora. A Picles não. A Picles gosta de um gato, gosta de um pombo. Mas também, assim, andando do meu lado, ela não fica reativa, não. Aham. Mas ela gosta. Se ela vê um gato... Eu tenho um cliente, o Chuck, que é um outro Golden Retriever, que esse é focado em mim, absurdo. A gente entra pra buscar ele pro passeio, a dona tem 7 gatos. Caraca. A Picles entra na casa da dona... fica assim com os gatos, assim. Mas, graças a Deus, nunca deu problema. Mas fico morrendo de medo dela, ó, pegar o gato e acabar. Eu já passei com um cão que ele atacou o gato lá no Flamengo. Atacou? O gato atacou, o gato estava Caramba! escondido e ele era um staff, né? Porra, mordida forte. Destruiu o gato. Não, por incrível que pareça não, porque eu consegui pegar ele a tempo. O gato saiu correndo depois. Mas assim, pegou, a mordida pegou e foi no corpo. Cara, Mas eu acho que o gato ficou vivo. tomara, né? Não, tomara. Isso Mas tem era gato tempo. de rua? É, de rua, lá no Flamengo, no Parque das Crianças, tem muito, Tem muito gato ali, né? Deve ter uns 50 gatos, assim. Caraca. É muito gato, é muito gato. Eu não rodo muito por ali, não. Eu não sei. A minha carreira eu construí lá. Assim, depois que eu comecei a expandir, aí depois que eu comprei a moto, eu expandi mais ainda e tal. Mas assim, meu nome eu fiz lá. Todo mundo me conhecia na época que parava lá, né? Ah, sensacional. A galera se mudou, foi todo mundo saindo, mudou. A galera é toda diferente hoje. Mas você já chegou a morar ali pelo Flamengo ou não? Cara, morei, mas não... Morei numa experiência, assim, porque eu morei no Vidigal, eu fui morar com uma menina, aí não deu certo. Aí, nesse meio tempo, já tava saindo com outra menina, aí fui morar com ela na Barra. Aí também não deu certo, aí eu fui morar no Catete. Só que eu morei num lugar que eu não podia fazer nada, assim, era barato e, assim... Eu quase não ficava em casa, tinha um estúdio aqui, o estúdio nem era aqui, eu era sócio de outro estúdio aqui perto, que inclusive eu morei ali também, no estúdio um tempo. Então, assim, eu sempre tive essa visão de, cara, eu tenho que economizar e gastar o meu dinheiro de forma inteligente. Sim. E aí eu tava gastando, tipo, R$500 no aluguel, só que eu não ficava na casa. Eu ia lá às vezes, dormir e tal, e eu falei, cara, prefiro voltar a morar com a minha mãe. Lógico. E usar esse dinheiro, investir, fazer alguma coisa... Exatamente, algo produtivo pra você, né? Porque só não é um ônus, é um bônus. Exatamente. Exatamente. E aí voltei pra cá, então não foi uma coisa assim relevante pra mim. Mas esse dia o gato tava escondido, ele tava dentro do arbusto, então por isso que eu não me liguei. Entende? Acontece, gente. Não, o gato saiu, porra, corrigiu o cão e tal. Já tiveram um caso, eu já fiquei sabendo um caso de um adestrador que o cachorro atravessou o aterro do Flamengo. Com o cachorro, o adestrador acabou perdendo o controle do cachorro. Graças a Deus o cachorro não aconteceu nada com o cão, mas ele atravessou o aterro do Flamengo. Isso aí é doideira. Doideira. Eu acho que eu sei quem é, mas... Pois Enfim, é. Eu conheço a galera lá. Mas já aconteceu, o gato, ele saiu correndo assim, acho que não foi nada grave e tal. Ah, que bom. Não, assim, eu atendo o Rio inteiro, né? Eu só não atendo, quer dizer, eu atendo o Rio inteiro, entre aspas, né? Eu prezo, logicamente, pela Barra, que eu moro ali, né? Barra, Zona Sul. Mas eu tenho muito cliente na Tijuca. Tijuca, Grajaú, Vila Isabel, atendo muito por ali. Vou te levar numa cachoeira um dia. Opa, vamos. Sabe o que eu tenho vontade, que eu nunca fui? Eu nunca fui no parque, o Floresta Tijuca. Floresta da Tijuca. Nas paineiras, eu nunca fui. Mas lá não pode ir com cachorro. Não pode? Não. Ah, que pena. Então, mas nessa do Grajaú pode? No Grajaú pode, então vamos. Porque, cara, eu tenho muito cliente por ali. Chove cliente ali.
tenho... Em Zona Sul, já tive bastante mais... Agora eu tô meio fraco, mas já tive bastante ali pela Ipanema mesmo. Ipanema, Copacabana, Botafogo. Tenho pouquíssimo. Já tive um no Catete, 2 no Catete, um na Glória. Acho que essa Catete e Glória parece muito mais passeio, eu acho. Não, passeio por ali eu não faço. Passeio eu só faço pela Barra mesmo. Tô dizendo mais Até por porque essa só sou questão eu. do que deve aparecer pra você. Mas assim, uma Barra aparece bastante, mas o local que eu mais... E lógico, Zona Norte aparece muito Meia, tem muito cliente no Meia. Bom, bacana, hein? Bastante no Meia. Mas agora eu não tô atendendo tanto Zona Norte. Uhum. Mas eu já atendi, já fui pra vários lugares da Zona Norte também. Agora, mas num lugar que eu não atendo de jeito nenhum, porque é muito longe pra mim e acaba que a logística não funciona, é Baixada Fluminense. Esse eu não vou. Aí eu conheço adestradores que atendem por lá, eu geralmente encaminho. Uhum. Mas Meia, nossa, Meia e Tijuca, essa região, Grajaú, é o lugar que mais bomba. Caraca, da hora. Nunca treinei ninguém no Meia. Nossa, muito. O tempo todo. Caxambi, eu tô com 2 no Caxambi. Já são uma cliente voltou e outra cliente eu tô atendendo também, um cãozinho que é reativo. Inclusive, a gente fez, eu até esqueci de postar, que eu tô não postando nada. Mas a gente fez agora um treinamento lá na minha rua, né? Ali em Santa Marina, do lado do Santa Mônica. Ah, você mora ali do lado? Eu moro no Nau da Barra, do lado do Santa Marina. Caraca, do irado. lado. Eu tô sempre ali, Santa Marina, Santa Mônica, eu tô sempre ali. Aí, ela levou o cachorro, botamos a focinheira, porque ele já teve 3 vezes sucesso com mordida. Agora foi semana passada, quase matou um cachorro. Então a gente coloca a focinheira nele. O cachorro teve um resultado incrível. Vou até postar nos meus stories, é que eu tô sem saco pra postar. Tu usa TikTok também? Nunca usei esse TikTok, eu não sei usar esse negócio. Não sei. Pra muito mal eu sei usar Reels. Gente, assim, E tem cliente pra caraca, imagina se soubesse usar, hein? Não, eu não sei usar. Eu até sei editar, eu fiz uns cursinhos assim online de edição, em shot e tal, não sei o que. Mas, cara, haja saco. Isso é verdade. Entendeu? Isso é verdade. Haja saco. Eu não sou aquela adestradora que você não vai ver no meu Instagram dica, que eu não vou dar. Eu acho um porre. Eu não vou ficar dando dica, sabe? Assim, de vez em quando, uma coisa que eu acho pertinente, então eu até dou. Mas, assim, não fico dando dica. Eu não sou... Meu Instagram tá cagado. Eu tenho que realmente dar uma... Mas edição de vídeo pra mim, meu Deus, que saco. Aí eu não posto nada, ó. Tem tempo. Eu tô até parada. Meus amigos ainda falam, parou de adestrar? Eu falei, não é que eu parei, mas eu não tô com saco É pra muito postar. trabalho, né? É muito trabalho, porque a gente é tudo, né? A gente é o nosso comercial, a gente é o nosso financeiro, a gente é o nosso marketing, a gente é o operacional em si. A gente é tudo, não tem jeito, né? Uhum. E eu não sei, eu não tenho 30 braços, entendeu? Eu tenho 2. E eu nem 30 horas, né? Exato, nem 30 horas, né? E eu não vou trabalhar 24 horas também, eu vou trabalhar menos, né? Sim, sim. E aquilo, né? Às vezes, durante a semana mas final de semana tu também vai trabalhar, porque tem cliente que só pode no sábado, então é foda, né? Tipo isso. Pois é, então você acaba que não tem tempo, aí chega em casa exausta, lidando com o cachorro, no sol quente, já tem que editar vídeo? Ah, gente, mas eu sei, eu preciso me comprometer com isso, eu vejo meus amigos bombando nos vídeos, nada. É isso, Letícia, esse papo tá muito bom. Muito, Gostaria de ficar mais tempo foi aqui. Ótimo. É porque tem o limite aqui, né? A gente tem que fazer, mas muito bom conversar contigo. Nossa, foi ótimo, muito adorei. Conhecimento. Também. Se puder te encontrar outros dias levando a Cachu, a gente vai conversar bastante. Inclusive, eu tenho um grupo no WhatsApp em que eu tento organizar passeios assim pra levar pra levar a galera os cães, também. de repente. Eu acho da hora. Show de bola, gente. Adorei também. Muito obrigada, Max. Foi sensacional. Poxa, eu nunca tinha participado de um podcast. Me senti muito importante. Mas todo mundo tem esse nível de importância. Com certeza, com certeza. Eu sou pequenininha ainda, mas vamos ver. A gente tá crescendo. Vamos que vamos. Obrigada mesmo, de verdade, pela oportunidade. Ah, que isso. Tá bom? Maravilha. Tchau, galera. Aí acabou, né? Aí acabou. Ai,